Olá, olá, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal desse grande jornalista Silvio Navarro, que nos cede espaço para que possamos levar a mensagem para mais pessoas. Nesta segunda-feira, 4 de agosto, eu converso com a Angelita Miguel, ela que é mãe da Renata Miguel, que foi assassinada de forma brutal aos 15 anos de idade, por dois vizinhos que deveriam proteger, já que eram maior de idade. Renata ficou em cárcere privado por alguns dias, Angelita procurou a polícia e óbvio que não foi atendida, como a grande parte da população. Os policiais sequer permitiram que ela invadisse a casa que ela sabia que a filha dela estava e só foram ajudar quando era tarde demais. Boa noite, Angelita. É um prazer falar contigo. Boa noite, o prazer é meu, obrigado pelo carinho e pelo convite. Imagina, eu que agradeço tu tá aqui, Angelita, porque eu sei que é um assunto sensível, é um assunto que dói, é um assunto que machuca. A gente já se conhece de outro documentário, e eu sei, e isso eu vou repetir aqui para o pessoal que está, que quando eu te conheci, eu achei que tu era, pode ser convidada ali, amiga do pessoal que estava lá, pela sua leveza, pela sua paz. E aí, quando tu sentou e começou a dar o relato, foi uma dor tão intensa que eu cheguei a passar mal. Lembra que a gente teve que parar e Sim, tudo, sim. aguentar? E a sua dor, eu conseguia, era palpável. E foi um caso que me chocou muito. Depois eu fui atrás, fui saber mais, é um caso estarrecedor. Então, eu que te agradeço de todo o meu coração pela sua resiliência e pela sua coragem de estar conosco aqui hoje. Obrigado E a vocês mesmo, de todo o coração. imagina, e eu já começo te perguntando quem era a Renata Miguel. Bom, Renata Miguel era uma filha linda, maravilhosa, uma menina que era muito sonhadora, que corria atrás dos sonhos. Ela era uma amiga maravilhosa para mim, era minha melhor amiga. Ela me ajudava muito em tudo, ela sonhava comigo e eu sonhava com ela. A gente tinha uma comunhão muito grande entre mãe e filha. E qual que era o maior sonho da Renata, Angelita? Porque, inclusive, ela tem irmã, tudo. Fala um pouquinho pra gente, como que era a Renata como irmã? Qual era o maior sonho dela? Bom, ela tinha vários sonhos, né? Dentre eles era ser uma ginasta, ela fazia também ginástica olímpica, né? Ela era bem esforçada, ela tinha sonho de casar, ela tinha sonho de ter filhos, ela tinha um sonho de viajar para fora do país, ela tinha muitos sonhos, dentre eles, o mais desejado mesmo era ser uma ginasta e um dia casar e construir uma família. E como que ela era como irmã? Porque a irmã dela sentiu muito, né? Eu lembro do seu relato. Sim, ela tem, no caso, né, tem mais dois irmãos, dois meninos, ela era a única menina. E foi uma coisa assim que realmente abalou toda a família, tirou toda a nossa estrutura, né? A gente era uma família completa, feliz. Até então, até o acontecido, nada nunca tinha acontecido na nossa família anormal. A gente era uma família simples, normal, que trabalhava no dia a dia, todos os dias, estudava, a gente sempre corria atrás dos nossos sonhos, né? Os meus filhos também eram menores de idade, eles também corriam atrás dos sonhos, que no caso era estudar, e a Renata, ela ajudava muito. E na perda dela, na partida dela, todos nós sentimos muito, em especial os irmãos, porque ela era muito companheira, ela dormia com o irmão menor, então, assim, a falta dela foi, assim, sem tamanho. Agora vamos entrar no fatídico dia, Angelita. Ó, tu não tem tempo para responder, pode responder com calma, pensando, tá? O tempo é seu, o microfone é seu. O que que aconteceu? A Renata acordou, foi para a escola e te avisou que ia num cabeleireiro. O que que aconteceu? Não. Então, começando a história da Renata, uma semana anterior. Uma semana anterior eu passei bastante mal, ela também passou mal, e a gente
estava passando mal, mas a gente não sabia descrever o que era, mas a gente estava com uma angústia, uma coisa ruim. E devido também estar passando bastante mal, eu tenho crises de enxaqueca, minha enxaqueca, ela intensificou. Na sexta-feira eu fui parar no hospital, né, que foi o dia do ocorrido. Durante a semana a gente passou muito mal, a Renata também disse que estava com um aperto no peito, uma coisa ruim. Aí ela falou: mãe, eu acho que o meu namorado tá me traindo, eu vou terminar com ele. Na semana mesmo ela terminou com ele, e o namorado dela veio e conversou comigo, um homem enorme, gigante, ele também era um atleta, né, ele era jogador, e ele acompanhava ela acompanhava ele, eles tinham um relacionamento muito lindo. E ela falou: mãe, eu tô, sei lá, com um mau pressentimento, uma coisa ruim, eu acho que ele tá me traindo, eu vou terminar com ele, eu acho que é melhor eu ficar sozinha, porque eu não nasci para sofrer, então eu não quero ficar sofrendo, se eu ver ele eu não vou aguentar. Ela falou: então eu vou terminar. Ela terminou com ele, e ele muito abatido, muito triste, ele veio, conversou comigo, tentou me convencer para conversar com ela, que ele não tinha traído ela, mas que ela estava com isso na cabeça. E, resumindo, eles terminaram na semana mesmo do ocorrido, né? Na semana do ocorrido, a gente tinha um evento na igreja e era a semana do Halloween. A Renata gostava bastante do Halloween, de se fantasiar, e ela se programou para isso, para sair com os amigos. Eles iam na Paulista comemorar esse dia e já estava tudo programado, sabe? No sábado a gente tinha um evento na igreja, ela tinha um evento com os amigos, ela ia ficar com os amigos nesse evento, e depois a gente ia encerrar na igreja. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar normalmente, né, passando mal, mas mesmo assim fui trabalhar. Renata ficou em casa com os irmãos, eles foram para a escola. Ela me ligou e falou: mãe, eu queria arrumar meu cabelo, porque amanhã o dia vai ser bem corrido, que seria no sábado. Como o dia vai ser bem corrido, eu queria arrumar meu cabelo hoje na sexta, para amanhã, para não ficar em cima da hora para se arrumar, porque amanhã não vai dar tempo. A senhora deixa eu ir? Isso foi por telefone. Aí eu falei: Renata, tem que buscar seu irmão na escolinha, e se você ir, pode acontecer de não dar tempo, né? Ela falou: não, mãe, então eu busco ele e levo ele comigo. Eu falei: bom, então tá bom, sendo assim tá bom. E aí eu deixei ela ir, eu permiti ela ir, porque o salão era bem próximo da minha casa, era um estabelecimento público, né? Tinha uma cabeleireira, uma mulher que tinha 2 crianças pequenas, então eu não previ, eu não vi uma maldade nenhuma em deixar ela ir no salão arrumar o cabelo, uma vez que era um salão público, que eu tinha uma mulher que era cabeleireira e o marido dela trabalhava junto com ela, mas era uma mãe que trabalhava ali, mãe de 2 crianças pequenas, né? Então não vi maldade, eu falei: pode ir, Renata, só leva o seu irmão, porque ele não vai poder ficar em casa sozinho. Ela falou: então tá bom. Aí ela levou ele e foi no salão. E foi onde começou toda essa situação que a gente passou, toda essa tragédia, né? Começou nesse dia, no dia que ela pediu para ir no salão, na sexta-feira. Aí ela foi nesse salão. Ela foi com o meu filho menor, o João Vitor, que é o que tinha 5 anos de idade. Ela foi no salão. A mulher fez uma proposta para ela, porque ela fazia unha, né? A mulher fez uma proposta para ela: ai, que legal, você faz unha, você podia trabalhar aqui com a gente, né? Eu também tenho essas 2 crianças pequenas, você podia me ajudar com as crianças, fazer a unha, seria uma boa. Será que sua mãe não deixa você trabalhar aqui com a gente? Aí ela me ligou e falou: mãe, ela até me ofereceu trabalho para mim, ela é uma pessoa super legal, ela falou que eu podia trabalhar lá com ela, de olhar as crianças, poderia trabalhar como manicure, vai ser uma boa, meu primeiro emprego. Então ela ficou toda empolgada. Na hora eu já senti assim, eu falei: Renata, você não precisa disso. O que você precisa é estudar, focar nos seus estudos, e o curso que você já faz, você não precisa disso. Eu falei: quando a gente chegar em casa, a gente conversa melhor. Aí ela falou: tá bom, mãe. E nisso ela ficou no salão, junto com o meu filho. Eu fui trabalhar, né? Eu passei mal, fui parar no hospital, não consegui voltar no meu horário, voltei tarde. Aí quando ela voltou junto com o meu filho, e aí a mulher já tinha mexido no cabelo dela, pintado metade da cabeça, uma coisa estranha, sabe? Aí ela falou: não, mãe, a mulher não terminou, ela vai terminar ainda. Aí eu só vim trazer o João Vitor, ela vai terminar meu cabelo, e daqui a pouco eu tô aqui. Aí nisso, eu passando mal, né? Quando eu voltei para casa, ela trouxe o João Vitor para mim, a mulher já tava lá na portaria, eu também não sabia disso. O casal, na verdade, estava com um carro na frente do nosso condomínio,
E aí eles pegaram ela da frente do condomínio, falou que ia terminar o cabelo dela e que já trazia ela de volta. Então, assim, eu não vi maldade nisso, de tipo, ela ir no salão de cabeleireiro, né? E foi quando tudo aconteceu. Aí, o que acontece? Ela estava demorando muito, eu preocupada, comecei a mandar mensagem para ela, e ela não me respondia. Teve uma hora que ela foi e me ligou, e aí ela já me ligou de uma forma diferente, ela falou, mamãe, eles me pegaram, eu falei, eles quem? Ela falou o casal, a mulher e o marido dela, foi quando ela me falou, né? Aí ela falou que me amava, a mulher tomou o telefone, falou que eu não precisava me preocupar, e a mulher desligou o aparelho. Aí meu contato com a minha filha acabou nesse dia, na sexta-feira, e aí eu já fiquei desesperada, né? Meu marido estava trabalhando, e aí eu comecei a procurar já a Renata, querendo saber onde a Renata estava, onde que era, porque o salão, eu não sabia exatamente onde era o salão, sabia que era próximo da minha casa, um pouquinho mais para cima. A gente era novo no bairro, a gente tinha, recentemente, há pouco tempo, a gente tinha comprado nosso primeiro apartamento. A Renata estava muito feliz, porque ela não tinha o quarto dela, que era o quarto dela, dos sonhos dela, de arrumar do jeito que ela queria. E a gente tinha acabado de comprar o apartamento, ela estava vivendo aquele momento, ela estava no quarto dela, estava muito feliz. E foi onde tudo começou, né? E aí ela me falou que o casal tinha pegado ela, então, a partir desse momento, eu já não tinha mais dúvida com quem a Renata estava. Eu sabia que ela não estava com nenhum amigo, sabia que ela não estava com ninguém na família, sabia que ela não estava passeando, mas eu sabia que ela estava com um casal. Aí eu falei, Renata, onde você tá? Ela falou, mãe, eles me pegaram, eu não sei onde eu tô, é um lugar pequeno, fechado, escuro, que já era onde ela estava, que era a casa, que era o cativeiro onde ela ficou. Não era mais no salão, eles tiraram ela do salão e levaram ela para esse lugar. E foi onde tudo começou, o desespero nosso começou, né? Onde eu esperei meu marido chegar do trabalho, expliquei para ele o que estava acontecendo, a gente foi para a delegacia, a gente tentou abrir o boletim de ocorrência, eles perguntaram para a gente, né, o que havia acontecido, eu expliquei para ele a situação, eles falaram para a gente esperar as primeiras 24 horas, esperando as primeiras 24 horas, a gente não tinha conhecimento nenhum se a gente tinha que esperar, como que tinha que esperar, eles deram essa informação para a gente no balcão da delegacia, que a gente precisava esperar as primeiras 24 horas. Então, vindo da parte deles, eu achei que era isso mesmo. Então, a gente voltou para casa no maior desespero. E aí, eu continuei procurando, só que a gente estava sem eira nem beira, a gente não sabia onde procurar. E aí, eu revirando as coisas dela, eu achei o cartãozinho que o casal já havia dado para minha filha. Né? E eu, inclusive, me lembrei de que há 3 meses atrás, que foi logo quando a gente mudou para lá, uma amiga indicou minha filha para esse casal, para ir no salão. Aí ela arrumou o cabelo, cortou o cabelo e voltou para casa muito rápido. Foi uma coisa muito simples. Ela cortou o cabelo e voltou para casa, como qualquer outro salão. Então eu não vi maldade nenhuma nisso. Ela já ia pela segunda vez no salão. 3 meses anterior ela foi, cortou o cabelo e voltou para casa e estava tudo bem. Aí nessa segunda vez que ela foi onde ela sumiu. E aí a gente achou o cartãozinho, a gente, pelo cartãozinho, tinha o endereço do salão. A gente foi até o salão estava fechado, ela não estava lá. E aí eu, no desespero, já aflita, comecei a gritar, né, procurando ela no salão. Em cima do salão apareceu uma senhora, e depois um senhor, e depois chegou um rapaz de moto. Nisso a mulher falou assim, ela não tá aí. Eu falei assim, aí eu comecei a explicar a situação. Falei, minha filha veio arrumar o cabelo, e a moça que é do salão, né, a cabeleireira, sumiu com ela. E aí a mulher falou, não, sumiu não. É assim, deixa eu te explicar, a moça daí do salão, ela é minha filha. Então ela não sumiu não, minha filha tá bem. Aí eu falei, não, mas então, ela pegou minha filha e ela sumiu, eu não sei onde ela tá, eu preciso achar minha filha, no maior desespero. Aí eu falei assim, você sabe onde elas podem estar? Aí a mulher falou assim, não, ela talvez esteja na casa dela, ou saiu para algum lugar, eu não sei te dizer. Nisso o rapaz viu eu lá no portão junto com o meu marido, o rapaz que chegou de moto, era um irmão dela, entrou para dentro, também não falou nada. Apareceu o senhor, que no caso era o pai dela, o pai da moça também não falou nada. Só essa senhora que me recebeu e me falou isso. Aí eu falei assim, a senhora pode me levar até lá, a casa da sua filha, para eu ver se minha filha tá lá? Ela falou assim, não, lá eu não posso te levar, não posso sair daqui. Eu falei, mas eu levo a senhora rapidinho, é de carro, rapidinho, levo a senhora e trago de volta, só para a senhora me mostrar onde que é, ou a senhora me dá o endereço, qualquer coisa. Ela falou, não, lá eu não vou. Aí eu desesperado, falei, então tá bom, onde que é? Me explica. Aí ela foi me explicando, você pega essa rua reta aqui, e foi me explicando de mão. Ela não me deu o endereço, né? Embora eu pedi. Ela falou, só você pegar essa rua reta aqui, você vai dar de frente com a casa. E aí eu procurei, dando de frente.
Era tipo um quarteirão, sabe? Dando de frente, eu não achei a casa. E para todo mundo que a gente perguntava, ninguém falava nada. E aí, o que acontece? Os dias foram se passando, né? Na delegacia, eles pediram as primeiras 24 horas, dando as primeiras 24 horas, no caso, foi o dia dos finados, então era feriado, né? E isso aconteceu no dia 1º de novembro de 2013, aí deu o dia 2, a delegacia era na sexta-feira, né? Então o feriado caiu no sábado, na delegacia eles emendaram o feriado, então, ficou sexta, sábado e domingo. No terceiro dia, eu procurando a casa, a gente conseguiu achar o cativeiro que era onde ela estava, que era no terceiro dia. Eu fui até a frente do imóvel onde que ela estava, eu bati em várias casas, identifiquei que não era, todo mundo me falando que não era, eu perguntava do casal, tal, ninguém falava nada. E aí teve uma casa que eu bati o olho, eu senti que ela estava ali dentro e falei, não, amor, eu achei a casa. Aí eu parei na frente da casa e fiquei igual uma doida mesmo, sabe? Não tem outra explicação, parece que eu estava meio fora de si, porque quando eu encontrei a casa, eu sentia que ela estava dentro da casa, embora eu não tinha essa certeza, mas eu sentia, era uma questão de sentimento, eu sentia que ela estava dentro da casa e eu sentia que ela não saía viva mais de dentro da casa. Nisso, quando a gente chamou lá, eu gritando tal, nisso eu já estava com as folhas de sulfite impressa, né, com a foto da minha filha, com a foto do casal, com os telefones de contato, estava tudo na minha mão, e eu já estava procurando ela no maior desespero, colando nos postes, colando nas árvores, colando na rua, desesperada, entregando para as pessoas na rua e perguntando, ninguém viu, e eu no maior desespero. Nisso, eu gritando lá na frente da casa, porque eu acabei descobrindo que ali era realmente a casa do casal, embora eu sentia e ninguém queria falar nada. Aí eu expliquei pro rapaz que apareceu na casa, né? Eu falei, moço, a dona daí da casa pegou minha filha e sumiu, ela e o marido dela. Você pode abrir o portão para mim? E o portão tava só fechado, né? Aqueles portão antigo de ferro, tava só fechado. Ele falou assim, aí ele foi bem áspero, ele falou assim, olha, não tem ninguém aqui não. Eu falei, moço, deixa eu te explicar, a moça que é cabeleireira, que mora aí, pegou minha filha, eu fui explicando pra ele. Ele falou assim, moça, para começo de conversa, o dono daqui da casa sou eu, eles não são dono. Eles moram aqui, mas eles não estão aí. Posso te dar certeza pra você que eles não estão aí, que eles saíram. Só que na hora que o dono da casa me falou isso, eu ainda continuava sentindo que minha filha estava dentro da casa. Então o homem falando para mim, não falando, era a mesma coisa, foi o que eu senti. Aí eu falei para ele, não moço, mas eles pegaram minha filha me ligou daí de dentro, ela tá aí dentro, você pode me ajudar? Aí o moço falou assim, não, aqui você não entra. Aí eu falei assim, moço, mas eles estão aí, me ajuda, por favor. Ele falou assim, não, eles não estão aqui, eu tô te falando que ele saiu porque saiu. Aí eu fui e escrevi um papelzinho e falei para ele, então põe para mim na janela, que é um bilhete do meu telefone, para eles me ligarem, para eles falarem comigo, porque eu tento telefonar para minha filha, o telefone dela não tá funcionando, talvez tenha descarregado, não sei, mas pedem para eles me ligar. E escrevi um papelzinho e pedi para ele jogar lá dentro, escrevi no papelzinho que eu amava ela e coloquei o número do meu telefone. Nisso o homem, como eu havia falado, o homem foi bem áspero, não nos recebeu, não nos atendeu. Eu falei, então tá bom, moço. Então tá bom. Aí eu saí dali da delegacia, peguei o nome da rua, peguei o número da casa, cheguei de novo na delegacia desesperada. Falei, eu encontrei onde minha filha tá, eu encontrei a casa, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, uma viatura, qualquer coisa. Isso no terceiro dia. Aí o rapaz que me atendeu na recepção ali da delegacia, no balcão mesmo, falou assim, minha senhora, vamos acalmando os ânimos. A coisa não é bagunçada aqui assim, não. A senhora foi lá? Falei, fui. Ele falou assim, quem te atendeu? Falei, o dono do imóvel. Aí ele falou, o que o dono do imóvel te falou? Eu falei, o dono do imóvel me falou que não tem ninguém na casa. Eu não podia mentir ali. Eu falei, mas eu sinto que minha filha tá ali. Ele falou assim, não, a gente não trabalha aqui por sentimento, eu penso, eu sinto, eu acho. A gente trabalha aqui na realidade, na questão da realidade. Se o dono te atendeu, falou que não tem ninguém, é porque não tem ninguém. A gente não tem como invadir a casa deles. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, a senhora faz a sua parte, a gente faz a nossa, continue procurando a sua filha. Você já viu nos hospitais, você já foi no ML, eles perguntaram para mim, aonde você foi, você já viu no meio da família, no meio dos amigos, continua procurando sua filha, que você faz a sua parte e a gente faz a nossa. E aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, me ajuda, eu só preciso de uma viatura pra gente ir lá na casa pra ver se minha filha tá lá. Ele falou, então, se o dono do imóvel te falou que não tá, é porque não tá.
espera mais um pouco, daqui uns 2, 3 dias sua filha aparece por aí, emenda de feriado, às vezes deve estar na praia. Eu falei, moço, minha filha não é de sair, minha filha não faz essas coisas, minha filha pede para sair de casa. Eu falei, eu tenho certeza que minha filha não fez isso. Ela falou assim, então, como eu te falei, você faz a sua parte que a gente faz a nossa. E nisso, eu fiquei assim tão, sabe, revoltada com a situação, pela falta de atendimento. Falei, moço, então, pelo amor de Deus, eu vou deixar aqui no balcão as fotos da minha filha. Se você tiver qualquer notícia, qualquer coisa, se vocês acharem primeiro do que eu, a foto do casal, qualquer coisa, vocês me ligam. Pedi desse jeito. Fui embora. Voltei de novo pra frente da casa do casal. E aí eu pensei, eu grudei no portão e falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu grudei no portão com o sentimento de que minha filha estava lá dentro, mas de que ela não saia mais viva. E tipo assim, muitas pessoas criticam, sabe, até a gente, sabe? É tipo assim, nossa, mas por que não invadiu? Por que não arrebentou o portão? Se fosse minha filha, eu estourava o portão, eu quebrava tudo, eu invadia, queria ver quem me segurava. As pessoas falam isso. Só que, assim, falar é uma coisa, viver é outra coisa, né? Quando a gente estava passando por isso, quando eu achei, a gente achou a casa, eu e meu marido, quando a gente achou a casa, na hora que eu senti que a minha filha estava ali, o espírito da morte entrou dentro de mim. Eu entrei em estado de choque. Acabou meu grito, acabou minha força, acabou tudo. Eu entrei no estado de choque. É aquilo que as pessoas falam, sabe quando você perde o chão? Foi o que eu perdi o chão. Eu já não tinha mais força para gritar, eu fiquei com o corpo mole, meu marido também em estado de choque. A gente só olhava para as pessoas passando na rua, tipo assim, moço, me ajuda, pelo amor de Deus, minha filha tá aí dentro. Eu não sei mais o que fazer, eu preciso de uma viatura. Sabe, eu fiquei feito uma pessoa mesmo desequilibrada, porque eu não tinha mais força para gritar, para nada. Até então eu tinha força para gritar, eu tava falando, me ajuda, me ajuda, me ajuda, gritando, 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 até eu chegar na frente da casa e sentir que ela tava ali, que ela tá, inclusive eu tinha um sentimento, um sentimento muito forte de que ela tava dentro da casa, que ela tava viva, mas que ela ia sair morta, era o que eu sentia. Então, assim, o meu medo de invadir a casa era de que fosse mais um caso daqueles que as pessoas mantêm a pessoa presa lá dentro em cárcere privado e depois qualquer coisa dá errado, dá um tiro na cabeça da outra. Então eu fiquei com medo de eu ter uma reação errada e prejudicar a morte dela, eles matarem ela lá dentro pelo desespero. Então eu tentei, tipo, fazer o que eu achava que era certo, que era esperar, que era ter calma, que era chamar a polícia. Eu não procurei ela entre os amigos, eu não procurei ela entre a família, porque eu sabia que não era um caso de amigos, que era um caso de família, eu sabia que era um caso de polícia, que eu precisava da polícia. Só que, como eu não tive o atendimento, eu não sabia o que fazer, eu grudei no portão e fiquei ali. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, assim, foram se passando os dias e a noite. Foram, ao contar dos dias, foram 5 dias. Eles pegaram ela na sexta-feira, então foi sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Quando deu terça-feira, o meu telefone ligou. E aí, quando a polícia me ligou, eu fiquei pensando, será que eu realmente tô louca? Será que a polícia encontrou minha filha? Porque eu tinha deixado lá no balcão o telefone, né, para contato. Fiquei pensando, será que eu tô louca, tô desequilibrada mesmo? Eles acharam minha filha não tá aqui, eu tô achando que ela tá aqui, eles encontraram ela. E aí foi onde, que pela primeira vez, eles me ligaram da delegacia para poder ir para lá, que eles precisavam conversar com a gente, né? Foi onde eu pedi para que uma amiga minha ficasse lá na frente da casa, porque eu tinha muito medo dela estar dentro da casa e eles retirarem ela da casa e sumirem com ela e eu nunca mais ver. A minha certeza era tão grande que foram o que me segurou lá naquele lugar. E aí, quando aconteceu isso, eu fui até a delegacia, eu e meu marido, o delegado virou pra gente, falou assim, olha, vocês vão precisar ir para o DHPP de São Paulo, registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento da sua filha. Aí eu perguntei se eles tinham encontrado, eles falaram que não, ainda não havia localizado ela, mas era necessário a gente ir para São Paulo, para o DHPP de São Paulo, para abrir o boletim de ocorrência do desaparecimento dela lá, que era a Delegacia de Homicídio e Desaparecimento de São Paulo. Eu falei, mas eu nem sei onde que é isso. Aí eles escreveram num papel e me deu o papelzinho.
E aí pensa, a gente perdeu o chão, sem chão, chorando horrores, com o olho empoçado, mal enxergando, mal sabendo onde a gente estava. A gente teve que sair da delegacia, sem estrutura nenhuma, pegar trem, metrô e aparecer em São Paulo. Quando a gente chegou em São Paulo, no DHPP Desaparecimento e Homicídio de São Paulo, a gente tem que pegar uma senha para poder ser atendido, senta lá e aguarda. Quando a mulher nos atende, ela pergunta para mim qual que era a ocorrência. Eu expliquei que minha filha havia desaparecido, e aí fui explicando tal, tal. Aí ela falou: não, calma aí, vamos por partes. Vocês são de onde mesmo? Eu falei: Mauá. Aí ela falou assim: bom, mas a senhora me perdoe, me perdoa assim com o perdão da palavra, mas até morador em situação de rua tem cidade. Se o caso aconteceu em Mauá, o boletim de ocorrência deve ser aberto em Mauá, não é aqui. O que a senhora está fazendo aqui? Ela sumiu, desapareceu aqui? Então, se não foi aqui, você tem que registrar o desaparecimento dela aonde ela desapareceu. Não é aqui que a senhora tem que dar. Falei: moça, pelo amor de Deus, é para fazer o quê? É para voltar para trás? É para ir para a delegacia de Mauá? Eles é que me mandaram aqui, eu nem conhecia esse endereço, eu tô aqui porque eles me encaminharam para cá. Já fazem 5 dias que minha filha tá desaparecida, até o cativeiro já sei onde é, eu só preciso de uma viatura, é a única coisa que eu preciso de alguém para poder me acompanhar, para poder ver se minha filha tá lá na casa, porque o dono do imóvel, para proteger o lugar lá que eu tava ficando lá na frente, para proteger lá, ele entrelaçou uma corrente grossa de cadeado de ferro, de aquelas correntes de ferro, sabe? Colocou um cadeado e travou o portão, pra, tipo, não correr risco da gente arrebentar e entrar pra dentro. Então ele travou o portão, aí eu falei: moço, só preciso de uma viatura. Até o lugar a gente já sabe onde que é. E aí ela falou: não, moça, então a senhora calma aí, senta aí que eu vou registrar, porque eu também não posso te despedir agora sem o registro do desaparecimento. A gente vai abrir o boletim de ocorrência aqui. Nisso, como eu não consegui abrir o boletim de ocorrência na delegacia de Mauá, a gente teve que abrir pela internet. Então a gente abriu pela internet, como se fosse um roubo de um celular, né, um desaparecimento de uma menor de idade. Então assim, o nosso desespero foi absurdo. E aí quando a gente voltou de trem, de metrô, tudo para trás de novo, no maior desespero, resolvi passar no meu apartamento para poder ver se minha filha estava em casa, se de repente chegou alguém, tinha alguma notícia ou não, porque eu já havia comunicado minha família do desaparecimento dela, e tava todo mundo tentando ajudar a gente, sabe, ajudar procurando no computador, investigando do nosso jeito, do jeito que a gente sabia, do jeito que a gente conseguia. E nisso, não demorou muito, eu ouvi um barulho de helicóptero abaixando, né? A gente estava na época na época do protesto da passagem, que a passagem tinha aumentado, então estava tendo muito protesto. A gente mora perto do Rodoanel, sabe? Aí eles fecharam o Rodoanel ali, queimando o colchão. Eu vi o barulho do helicóptero muito próximo. Quando eu ouvi o barulho do helicóptero, eu olhei pro meu marido assim, sabe? Falei: amor, acharam minha filha. Porque eu vi que ele estava abaixando e que não era um som normal. Estava abaixando muito próximo à nossa casa. E onde o casal estava com a minha filha era muito próximo. Aí eu já saí no maior desespero, na maior agonia. Nisso, realmente, minha filha já tinha sido localizada. Eles entraram já na casa, já fecharam todo o lugar, protegeram todo o lugar. Só que os curiosos estavam lá na frente, a imprensa, inclusive, estava lá. E a imprensa cobriu matéria, uma vizinha intrometida na hora deu a entrevista lá. E aí ela falou assim: eu conheci o casal daí da casa, eles eram usuários de droga mesmo. No mínimo, morreu de overdose. E aí saiu na imprensa na hora, né? Usuária de droga morre na casa de overdose, mas a vizinha estava dando relato da mulher que morava na casa, né? Ela não estava dando relato de que ela conhecia minha filha, que minha filha estava lá dentro. Ela falou assim: não, eu conhecia a mulher que morava aí na casa e o casal, né? No mínimo morreu de overdose, porque minha filha, ela estava grandona, alta, então a mulher entendeu que quem estava na casa era a mulher, não minha filha. E aí saiu desse jeito na imprensa. E na hora eu também nem vi que saiu dessa forma, mas depois eles fizeram a correção, me procuraram, eu expliquei que ela morava na minha casa, que ela tinha uma família, que ela havia desaparecido, que o casal havia pegado ela. Então foi toda uma história. E aí nisso, o que aconteceu? Teve toda essa questão da casa aí. Os meus pais moravam no interior, em Minas, eles tiveram que vir de lá para cá.
demorou-se um tempo, o IML ficou com minha filha, no dia 7 eles liberaram o corpo dela, no dia 8 foi o sepultamento. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu, sabe, tentando processar cada história, cada situação, cada momento ali, para poder entender o que estava acontecendo, porque eu não estava nem entendendo, eu já estava fora de mim. E aí, quando aconteceu tudo isso, sabe, eu voltei para minha casa e mãe reconhece filho do lado do avesso. Não adianta o filho estar em reconhecimento que a gente reconhece. Eu já sabia que era minha filha, né? E aí, quando chegou o dia de buscar a minha filha, na verdade não era nem de buscar, né? Porque a gente não busca a pessoa no ML. Eles com o carro funerário é que traz até o lugar, né? Ela foi velada ali no Vale dos Pinheirais e quando deu o dia deles trazerem ela, onde a gente tinha que ir lá no ML para poder assinar todos os papéis, né? Eu virei pro meu marido, peguei a chave do carro e falei, olha, eu sempre busquei minha filha em todos os lugares, não vai ser nesse que eu vou deixar minha filha vir sozinha. Eu vou buscá-la da mesma forma. Peguei a chave do carro, falei, eu vou trazer minha filha de volta porque eu não tenho estrutura, eu não tenho psicológico, eu não tenho capacidade mental de ver minha filha chegando num carro funerário vestida de caixão. Falei, eu não tenho estrutura para isso. Eu me conheço, eu sei que eu morro na hora quando eu ver esse carro trazendo a minha filha. Aí eu falei, eu vou me arrumar e eu vou buscar minha filha nesse lugar, mesmo sendo difícil para mim. Eu vou buscar minha filha assim como eu buscava ela nos passeios dela. Eu vou buscar minha filha. Eu sei que ela não vai poder vir no meu carro, mas eu vou acompanhar a funerária até em casa, eu vou trazer minha filha de volta para casa, eu vou ter essa sensação, não vou esperar ela chegar. Porque meu sonho era ver minha filha chegando de noiva, em um carro lindo, não chegando numa funerária, num caixão. Então eu falei, eu vou buscar. Falei, eu vou buscar. E aí, nisso, os nossos melhores amigos estavam em casa. Ele falou, a gente não vai falar nada, a gente não vai fazer nada, mas pelo amor de Deus, deixa a gente acompanhar vocês, né, até lá. E aí eu falei, se vocês quiserem ir, vocês podem ir, mas que eu vou buscar minha filha, eu vou. E aí eu saí desesperada, deixei minha casa lá cheia de gente e fui até o IML, né? Cheguei lá, eu vi os peritos lá, as pessoas que estavam lá, e aí eu virei para um e falei assim, escuta, moço, só me fala uma coisa, minha filha tá muito feia? Aí ele falou assim, olha, moça, eu não sei te falar, eu não sei como que ela era, mas eu falei, eu vou te mostrar ela. Eu mostrei uma foto, ele falou, a gente vai fazer de tudo, moça, para tentar consertar ela, para amenizar o máximo possível, a gente vai tentar fazer o máximo possível para te trazer menos dor possível, mas ela não tá assim não. Aí a outra pergunta que eu fiz para ele, né, ela tá fedendo muito? Porque eu tinha muito medo de esse registro ficar na minha mente, sabe? Que a Bíblia fala que Lázaro cheirava mal, né? E eu queria saber como que ela estava para me preparar psicologicamente, porque eu queria ver minha filha se despedir dela, ter esse momento com ela. E aí eu falei assim, vocês vão demorar muito ainda? Ele falou, olha, a gente vai demorar sim, porque como é homicídio, né, é morte suspeita, e tem bastante coisa, a gente vai demorar para entregar o corpo dela, ela vai ser uma das últimas, então vai demorar bastante sim ainda. Aí eu falei, então tá bom. Eu senti um alívio ali na hora, fez ufa. Aí eu falei pro meu marido, moço, você fica aqui resolvendo as situações mais burocráticas, sabe, a questão da papelada. Falei pra ele, eu vou no shopping agora. Vou no shopping. Aí ele olhou pra minha casa, vai no shopping, vou fazer o que no shopping? Falei, vou no shopping, vou ligar pro Xande e eu vou pro shopping. Eu não quis falar nada pra ninguém, mas falei pra ele, vou no shopping. Aí eu cheguei no desespero lá no shopping, sabe? Chamei meu cunhado, liguei pra ele, falei, Xande, vem aqui logo, rápido, que eu preciso de você. Aí meu cunhado chegou e eu, no maior desespero, procurando uma vitrine, que ela tinha escolhido uma roupa de Natal e tinha escolhido um presente que era o diário da Monster High, aquele que abre com a fala, sabe, fecha, tem um cadeado. Aí ela tinha escolhido a roupa, eu pensei, bom, eu vou comprar a roupa da Renata agora, porque ou eu compro a roupa dela ou não compro nunca mais. Era a roupa que ela tinha escolhido, tava numa vitrine, eu procurava a roupa e a roupa não tava mais na vitrine. Eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, e agora como é que eu acho? Mas eu preciso achar essa roupa porque ela escolheu
Então eu vou comprar, ou ela veste agora, ou ela não veste mais. Então é a chance que eu tenho. Aí ela falou assim, eu vou pedir pro tio, mãe, aí ele me dá e a senhora dá o diário pra mim, né? Eu chamei meu cunhado foi lá, escolheu uma lingerie linda pra ela, a moça trazendo um monte de coisa pra mim, porque ela até então ela não sabia o que que era. Aí eu falei, não, moça, ela falou, não, mas quantos anos ela tem? Eu falei, 15. Ela falou assim, não, mas tem essa, tem essa, tem essa. Eu falei, moça, eu não quero ficar olhando um monte de roupa. Eu só quero essa daqui, ó. Eu só quero essa, que é pra enterrar minha filha. Eu não vim aqui pra comprar um monte de roupa. Aí a moça, me perdoa, desculpa. Eu vou chamar uma outra moça ali pra te atender. A senhora me desculpa. Que ela trouxe um monte de roupa pra mim tentando vender, sabe? Só que eu não tava com cabeça e eu fui um pouco, assim, sabe? Curta e grossa. Falei pra ela, moça, eu não quero ver um monte de coisa. Eu só tô procurando uma única roupa que minha filha escolheu de Natal, que ela tinha pedido, mas é para sepultar minha filha, não é para comprar um monte, não dá para mim comprar um monte. Aí ela pediu para que uma outra viesse nos atender, e assim eu comprei a roupinha dela, voltei feliz, porque eu tinha a sensação de que eu tinha comprado a roupa dela, eu já estava feliz ali por isso. Na semana também eu tinha comprado uma sapatilha que ela pediu para mim, aquela sapatilha de bailarina, né? Que eu fiz muita questão que colocassem nela. A gente fez isso e teve o velório, tudo. Eu fiz algumas entrevistas, eu gravei também bastante, eu falei sobre esse assunto e expliquei como foi, né? Mas explicando aqui, a gente entra em detalhes para falar da situação, porque não importa o tempo que passa, pra gente que perde uma vivência todos os dias. Tem pessoas que falam assim, mas eu vou tocar em assunto que pode te ferir, eu não quero te trazer a lembrança de volta. Não existe essa. Não é trazer a lembrança de volta, a gente vive com isso todos os dias. A nossa mente não se apaga, é como se fosse ontem. Então é tudo muito fresco na nossa memória, não cai no esquecimento, tipo, eu esqueci, eu não me lembro. Não tem essa de eu não me lembro. Eu lembro de cada detalhe, eu lembro de cada cheiro, eu lembro do meu desespero, eu lembro do rosto das pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, ela tinha feito a janta. Ela tinha feito carne de panela com batata, ela tinha feito arroz, ela tinha feito feijão. Tava tudo pronto, sabe? A Renata era espetacular, uma filha maravilhosa. Então, assim, não tem como a gente esquecer. Então, assim, o assunto não é um assunto que, tipo, eu não quero tocar. Não, não é não tocar. A gente já é tocado todos os dias por isso, né? Como eu costumo dizer, na nossa casa falta sempre alguém, falta alguém numa cama, falta alguém numa cadeira, falta alguém numa foto. Ela faz falta, muita falta em tudo, em tudo. Você queria perguntar mais alguma coisa sobre qual mais assunto? Que o assunto é tão grande. Quero. Foi uma das que mais Pode falar. naquele dia. Claro que eu quero. Eu tô aqui, ó. Inclusive, eu lembro do seu relato do irmão da Renata, falando, mamãe, a Renata vai ficar lá, mas ela não vai ficar com frio. Nossa, só de... Então, assim, eu não sabia, né? Essa parte aí, eu fiquei, tipo, tentando estudar, pensar, tipo, como que eu vou passar isso para os meus filhos, sem destruir a vida deles, porque no desaparecimento dela, eles toda hora, eles perguntavam, mamãe, cadê a Naná? Porque ela não tinha o hábito de dormir fora de casa, ela não tinha o hábito de sair de casa e não voltar. Aí eles o tempo todo perguntavam, mamãe, cadê a Naná? Eu falei, meu filho, a Naná saiu, ela tá na casa da amiga dela. Então o desaparecimento dela, fui enrolando eles assim, ela tá na casa da amiga dela, mas daqui a pouco ela tá aí de volta. Fui assim, eu fui enrolando eles, mas quando chegou o dia mesmo do velório, né, eles ficaram em casa, eles não foram. Aí meu marido virou pra mim, amor, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que conversar com os meninos, a gente vai falar com os meninos, você vai querer que traz os meninos, não é pra trazer, é pra trazer, o que que a gente faz? Eu falei, não, amor, tem que trazer, porque eles vão ter que se despedir dela e eles vão ter que saber, não tem o que fazer. A gente vai voltar para casa como? A gente vai falar o quê? Então tem que trazer. Aí eu falei assim, só faz um favor para mim. Pede para buscar os meninos, quando vocês trouxerem os meninos, traz o caderno dela, que ela tinha comprado um caderno novo, lindo. Falei, traz o caderno dela para mim, traz lápis, caneta, lápis de cor, traz as coisas para mim e traz os meninos. E aí, quando os meninos não tinham chegado, eu tava
pedindo para Deus me dar muita sabedoria para falar com eles, para Deus me dar força, para Deus me ensinar, porque eu não sabia nem como falar. Aí quando chegou, meu marido chegou com as crianças, né, ele falou, amor, os meninos tá aí, eu não consegui falar nada, não consegui e não consigo. Vamos ver como que a gente faz. Eu falei, então tá bom, amor, deixa que eu converso com eles. Só que vamos fazer assim, eu converso primeiro com o Pedro, e depois eu converso com o João, mas você fica primeiro com um e eu desço com o Pedro para conversar. E aí eu fui descendo com o Pedro, eu falei, Pedro, você sabe onde a gente tá? Ele falou, bem inteligente, ele transpareceu uma inteligência assim que falou assim, eu sei, mãe, onde a gente tá. Eu falei, então onde a gente tá? Ele falou assim, a gente tá numa chácara, porque a gente ia bastante em chácara de encontro, ponta da igreja, né? E o Vale dos Pinheirais é bem bonito. Ele falou, mãe, numa chácara. Eu falei, não, filho, não é uma chácara aqui. Parece, né, bonito, mas não é uma chácara. Eu falei, aqui é um cemitério, filho. Aí ele olhou já pra mim mais sério, ele falou assim, tá, mãe, o que a gente tá fazendo aqui? Cadê a Naná? Foi a pergunta já mais curta e grossa dele. Falou, tá, mãe, o que a gente tá fazendo aqui? Cadê a Naná? Eu falei, a Naná tá lá em cima, filho. Ele falou, tá, então eu quero subir, eu quero ver ela. Eu falei, não, espera um pouquinho, deixa a mãe conversar com você. Aí eu expliquei pra ele que ela foi fazer um passeio. Eu falei, filho, a Renata foi fazer um passeio, e no meio do passeio Deus chamou ela. E aí ela teve que ir. Aí ele falou assim, tá, então eu quero subir, eu quero ver ela. Eu falei, não, deixa eu te explicar direito. No meio do passeio, Deus chamou ela e colocou ela numa caixinha e fechou a porta. Então só no céu agora vai abrir. Não dá pra falar com ela agora, assim, diretamente. Mas o caderno dela tá aqui, então faz um negócio pra mãe, um favor pra mãe, um favor pra Naná, né? Porque ela vai querer saber. Escreve uma carta bem bonita pra ela, porque assim que ela chegar na porta do céu e entrar, a primeira coisa que ela vai fazer é pegar as cartas dela. Então escreve uma carta bem bonita pra Naná, fala tudo que você queria falar e não deu tempo. Escreve tudo pra ela que você tem pra falar. Faz o que você quiser com a carta, mas escreve, porque na hora que ela chegar lá, na hora que Deus abrir a porta pra ela e ela for entrar, ela vai pegar as cartas dela, vai entrar e vai ler. Aí ele pegou o caderno, né? E começou a escrever, porque eu queria saber também o que estava no coração dele, o que ele tinha sentido, o que ele estava passando, e a forma melhor da gente saber é a escrita, né? Pedi para ele escrever, depois eu conversei com meu marido, pedi para que ele pegasse meu filho, contei uma história para ele também, que a gente tinha plantado uma árvore na gruta e que a gente teve que plantar aquela árvore, e aí depois ela sumiu, a sementinha sumiu na terra, mas depois ela cresceu e se tornou uma árvore linda. Aí eu falei, agora a gente vai ter que plantar a Naná, porque eles iam ter que ver ela sendo sepultada, né? Eu falei, a gente vai plantar, ela vai nascer no céu, mas antes disso tudo acontecer, quando Deus abrir a porta para ela vai ler sua carta, eu falei para ele. Aí ele pegou, entendeu e escreveu a carta dele. Aí eu peguei o João, pedi pro meu marido ficar com o Pedro e deixar ele desenhar à vontade. Aí eu peguei o João, quando foi o João, eu fui explicando para ele da mesma forma que Deus chamou a Renata, e que a gente ia plantar a sementinha na terra, que ela ia nascer no céu, fui explicando. E aí eu pedi para ele fazer o desenho dele também, escrever o que ele queria para Naná. Aí ele arrancou uma folhinha, uma florzinha lá do cemitério, né? Arrancou uma florzinha do jardim lá, e ele falou, vamos mãe, vamos subir, eu quero ver a Naná, eu quero ver a Naná. E a gente foi subindo, quando a gente foi subindo e chegou lá para ver a Renata, eu fui entrando com os dois. Aí na hora que eu fui entrando com os dois, o João Vitor fechou a mãozinha e bateu como se estivesse batendo na porta. Aí ele falou, abre, Naná, porque agora eu tô muito cansado, eu quero deitar com você. Abre que eu quero te ver, eu quero deitar com você, porque ele deitava com ela. E quando eu vi isso me desestruturou, eu não tive mais condições de ficar com eles ali na sala. Eu saí, deixei eles ali, pedi para que meu marido acompanhasse ele, minha família, e saí. Porque isso me desestruturou na hora, né? Ver ele pedindo para ela abrir, para ele deitar junto com ela, que ele estava muito cansado, ele queria dormir, que ele não estava aguentando mais esperar ela voltar. Então isso me abalou bastante, eu saí. Logo os meus pais chegaram de Minas, minha irmã também não teve condições de contar para os meus pais, aí ela pediu para me conversar com eles, eu abracei minha mãe e meu pai, e sorri para eles, falei que Deus tinha se agradado de mim, que Deus recolheu a minha primícia, minha primogênita, chorando muito, eu abracei eles, sabe, e fui conduzindo eles ali para se despedir também. E foi uma situação bem difícil que a gente passou, bem delicada, mas Deus foi nos dando estrutura, sabe, maturidade, capacidade para a gente
ter condições de aguentar isso. No decorrer do velório, teve uma adolescente também que me marcou bastante, debruçou ali no caixão, começou a chorar bastante, e ela chorando, ela falava, eu sabia que eles iam fazer isso, aí eu não entendi, né? Eu falei, isso o quê? Aí ela falou assim, ele falou pra mim, ela usou a expressão, né? Ela falou, Nil, ele tinha falado pra mim na casa dele, que eles iam dar uma festinha no sábado. Eu falei que eu não podia, a adolescente falou, né? Eu falei que não podia, que minha mãe já tinha descoberto e que eu não podia. Ele falou assim: se você não for, eu vou pegar uma novinha, eu vou pegar a Renatinha. Se você não for, você que sabe, eu pego sua amiga, a Renatinha, né? Então a menina disse que sabia. Só que ela disse que sabia que eles iam pegar ela, não que eles iam fazer o que eles fizeram com ela, né? E aí foi onde eu consegui descobrir mais outras pessoas também. No dia também não tive muita estrutura, porque a menina conversava bastante coisa, eu não estava com capacidade para ouvir tudo que ela tinha para dizer, mas pedi para que uma outra amiga sentasse com ela e ouvisse tudo que ela tinha para falar, para depois a gente levar ela para a delegacia, para ela dar o depoimento dela, falar o que ela sabia. Nisso, ela deu o depoimento dela também depois. E foram coisas que foram acontecendo, sabe? Com o passar do tempo, depois do sepultamento dela, que foi no dia 8, né? Lá pelo dia 12, lá da delegacia, eles ligaram pra gente e pediram para que a gente fosse até lá para conversar. Eles falaram assim, então, eu queria pedir para vocês, né, deixar o caso aqui na nossa mão, que daqui para frente a gente pode tocar. Vocês são novos ainda, pode até ter mais filho. E eu tava muito revoltada, sabe? Muito revoltada mesmo, muito nervosa, com a perda dela e pela falta de atendimento. Tinha ido na delegacia nesse dia com o meu filho menor, o Pedro Henrique, ele também, que era uma criança, e ele falou assim, pode deixar ele aqui, que os rapazes aqui olham pra senhora, eles olham. Aí eles me chamaram, o delegado me chamou pra dentro da sala, eu e meu marido, encostou a porta, ofereceu pra gente água, um café, pediu pra que a gente sentasse, e aí ele explicou pra gente, né, que dali pra frente eles tocavam o caso, pediu pra gente tentar esquecer o mais rápido possível, e nisso me revoltou muito. Eu levantei da cadeira, né, bem nervosa mesmo, pela perda, por tudo que a gente passou. Eu falei, como é que é? Você tá pedindo pra gente esquecer, né? Falei, primeiro o senhor enterra sua filha, depois você manda eu esquecer a minha. Falei, se fosse sua filha, o senhor nunca ia esquecer. Falei, esse casal não ia estar solto. Falei, jamais esse casal ia estar solto se fosse a sua filha. Falei pra eles, então não tenta me tirar o que é meu por direito. Então, o mínimo que a gente merece é que o casal responda criminalmente pelo que eles fizeram, é só isso. Esse é o mínimo que a gente merece, né? O mínimo que ela também merecia. Então, eu saí tão revoltada e meu marido, calma, 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 senão você vai sair daqui a pouco presa. Eu falei, o caráter dele dá mais para me prender por desacato do que prender os assassinos. Falei, o caráter dele dá para isso, por ter me chamado aqui desse jeito. Falei, eu vou sair daqui, mas eu vou estudar tanto, 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 tanto. Eu vou voltar embasada diante da lei, eu vou querer saber o que o senhor vai falar para mim pelo fato de não ter me prestado atendimento durante os 5 dias, né? Minha filha sendo menor. Aí eu saí dali muito revoltada, muito revoltada. E aí eu comecei a estudar o ECA, né, para poder descobrir os direitos da criança, do menor, do adolescente. Foi onde eu descobri, né, que para criança, idosos, pessoas com deficiências mentais, não existe 24 horas. Por lei é assegurado o direito de ser atendido de imediato, né? Sendo menor, o conselho tutelar também deve ser acionado e ele pode nos acompanhar, que no caso da minha filha, eu teria que abrir o boletim de ocorrência, no caso no dia, no ato que eu cheguei até a delegacia, eu deveria ter aberto o boletim de ocorrência e depois ter ido para o conselho tutelar, abrir também a ocorrência que ela havia desaparecido e tendo um lugar em vista que a gente possa ir, o conselho tutelar ele poderia ter entrado na casa de imediato. A viatura só ficaria do lado de fora, assegurando, né, trazendo a segurança para os conselheiros, mas eles poderiam ter entrado na casa. E isso fui descobrir depois, né, mas depois já não dava mais tempo. Mas hoje em dia dá tempo para algumas mães que passam por essa questão, por essa situação trágica que a gente passou. Então, assim, hoje em dia a gente consegue ajudar algumas famílias que têm os filhos desaparecidos, que sabe mais ou menos onde o filho pode estar ou o que está acontecendo. Então, assim, a gente já consegue até ajudar. Em alguns casos, até mesmo desaparecimento, a gente consegue ajudar
trazer de volta, com a intermediação de poder ajudar, aconselhar por ambas partes, porque às vezes é só discussão entre, briga entre família. Então assim a gente consegue ajudar outras famílias, né? Eu acabei fazendo da minha dor, né, a minha força, porque aquilo que não pode matar a gente, destruir a gente, nos fortalece, né? Então, assim, eu digo assim, a perda da minha filha, ela não me destruiu, ela me levantou, eu me levantei como um leão, sabe? De todas as formas, para lutar pelos direitos, para lutar por ela, e a revolta para lutar por outras pessoas, para que não passasse pelo mesmo desgaste, pelo mesmo sofrimento que eu passei, pelo mesmo descaso. Então isso me deu muita força, sabe, para lutar. Eu não posso te falar para você que eu me enterrei, que aconteceu isso, que eu me isolei. Não, eu não me isolei, eu corri em todo o tempo. Chorei anos da minha vida. Hoje em dia eu choro bem menos, parece até que minhas lágrimas se estancaram. Sabe, é muito difícil, muito raro alguém ver eu chorar, muito raro. Hoje foi uma exceção aqui, mas se você pesquisar aí todas as entrevistas minhas, eu não tô chorando. Eu tô sempre sorrindo, porque é uma coisa que eu tenho sempre um sorriso no rosto, e isso faz parte de mim, não importa o que eu esteja passando, eu sempre tô sorrindo, né? Às vezes, quando a gente passa por uma dor tão grande, gigantesca, a gente descobre um monte de coisa. Eu descobri que o choro é a morfina da alma, que o choro ele tem a capacidade de acalentar, de acalmar, de tranquilizar. O choro ele é um bálsamo, sabe? Então o choro é importante também. É, é importante cada fase do luto e a gente precisa viver, só que com tanta falha, a gente às vezes não tem o mesmo tempo para chorar ou para viver o luto. A gente às vezes tem que trocar, né, o tempo do luto, porque um exemplo de quando aconteceu o ocorrido, eu pensei, se eu parar para chorar agora e viver o luto, o caso da minha filha vai ser arquivado, ela vai ser só mais um. Falei, então eu vou lutar até o fim, até conseguir justiça. Então hoje, no meu coração, eu tenho muita paz, muita paz. Na verdade, uma paz que excede todo entendimento, né, que o Senhor me dá, mas eu tenho paz por ter lutado até o fim, por ter lutado pela minha filha, que foi uma das palavras fortes que eu falei para o delegado também no dia do meu nervoso. Eu falei para ele que não existe ex-mãe. Falei para ele, eu sempre fui a mãe da Renata e eu sempre vou ser. Eu sou mãe da Renata, meu filho. Para você, minha filha é um corpo, mas para mim, minha filha, eu sou mãe até debaixo da terra. Então, até debaixo da terra a gente continua sendo mãe e a gente tem essa força, sabe, de lutar. Na época quando acontecido, o casal trancou ela na casa, né, e fugiram, e eles fugiram, ficaram 2 anos e meio foragido. Eu fui para as ruas, fiz protesto, fiz caminhada, fiz o que tinha que fazer. E eles foram localizados no Pernambuco com 2 anos e meio. Corri para a delegacia para notificar o endereço deles, avisar que eles foram localizados. Foram presos, ficaram 5 horas e meia presos, mas o delegado de lá teve que liberar eles porque o mandado de prisão deles não estava pronto ainda. Eles não podiam segurar ele mais tempo. Então, quando eles foram soltos, inclusive em Pernambuco, eles ficaram essas 5 horas e meia presos, eles fugiram de novo. Eu me senti muito frustrada, chorei muito. Eu pensei, agora a gente voltou na estaca zero. Fiquei pensando, agora que nós não achamos mesmo, porque já é difícil achar, né? E aí eles fugiram, ficaram mais 1 ano e meio foragido. A gente encontrou de novo, no Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro, quando ele foi localizado, eu falei, eu não vou mais pra delegacia. Eu fui pro fórum. E lá no fórum eu fiz um escândalo, lá chorando lá fora. O promotor da vara da infância estava lá, me recebeu educadamente, conversou comigo, expliquei para ele o que havia acontecido. Eles expediram um mandado de prisão, que foi encaminhado para eles lá, e na hora eles receberam o notificado, o mandado de prisão deles, eles ficaram presos, né? E aí depois eles foram transferidos para cá, para São Paulo, para ter o julgamento, foram para júri popular, foram condenados como crime hediondo, né? Pegaram 16 anos e 8 meses. Eu achei pouco, né? Mas eu preferi entregar eles nas mãos de Deus e eu entendi que foi o tempo de vida que ela teve, né, aqui na Terra. Entendi que foi o que Deus planejou para eles e para mim tá bom, foi o que Deus planejou. Mas, de uma certa forma, a prisão mesmo se torna para os familiares, né, para os amigos, para a mãe, para o pai, para os irmãos, porque a gente nunca mais vai ter ela de volta.
ela nunca mais vai ter a oportunidade de realizar os sonhos dela. Os sonhos dela foram cancelados, foram bloqueados, né? Foram impedidos, ela não teve o direito de viver. Então, a maior prisão mesmo, quem recebe é a vítima, porque a vida dela acabou, né? E eu sinto muito por não ter tido nem a oportunidade de ter um netinho, uma criança que viesse dela, a vida dela realmente acabou, a história dela em partes acabou, né? Porque a história dela hoje fica como exemplo para muitos adolescentes, né? Que às vezes acho que os pais falam demais, porque existem adolescentes que a mãe fala não e o filho acha que a mãe é exagerada, que é drama, que é isso e aquilo. A gente às vezes só quer prevenir, proteger e às vezes acha que a mãe fala demais. Então a história dela hoje fica para que outros adolescentes, sabe, não confiem em todo mundo. Eu costumo dizer que uma das lágrimas mais dolorosas que eu tive foi essa de não mostrar para ela que existem pessoas ruins. Então eu sempre ensinei ela a bondade, que ela deveria ajudar as pessoas, que ela teria que ser uma pessoa boa, porque eu fui criada na igreja, então eu nunca vi maldade nas pessoas, né? Embora tenha maldade nas pessoas. Então eu não tive essa malícia de ensinar isso para ela, então em partes ela confiou na mulher também, achou que eles eram bons, né? E deu nisso daí, que hoje tá aí a história para servir de exemplo, entre aspas, né? Para algumas pessoas terem força. Hoje eu consigo palestrar sobre o assunto, né? Eu levo a palestra em algumas escolas e tem sido bom, tanto para mim como para os jovens que eu vejo passando por essa experiência, no caso da palestra que eu tenho levado para eles. E é isso. Você quer fazer mais alguma pergunta? Claro que quero. E que Tô aconteceu? aqui. O que aconteceu com o dono da casa, porque ele sabia, ou seja, ele é cúmplice, o que deu com ele? Nada. Não foi Eu nem chamado. lamento muito por isso. Lamento muito por isso, não aconteceu nada. Nada. Não foi nem chamado. Lamento muito por isso. Não. Nada. Absolutamente nada. E com um delegado que não respeitou o ECA, o que aconteceu? Bom, a corregedoria entrou no caso dela durante um tempo, né, e mudou todo mundo da delegacia. Todo mundo foi transferido. Ah, mas ninguém respondeu criminalmente? Não, não. Todo mundo saiu do caso e ninguém respondeu. Só foi trocado da delegacia. Não foi retirado do caso, foi tirado da delegacia. Nenhum deles mais fazem parte da delegacia de Mauá. Mas continuam como policiais? Sim, sim. Continua, mas não respondem. Tá. Brasil. Direitos humanos te ajudaram? Não, nunca. Nunca. Não te ofereceram psicólogo, ajuda com funeral? Nunca, 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 nada. Nada, nenhuma visita. Eu acho que isso é um erro gravíssimo na nossa lei. É um erro gravíssimo, porque quantas famílias cometem suicídio por falta de estrutura? Quantas pessoas, porque quando você perde, você não perde só um filho, você perde seu emprego, você perde sua estrutura todinha, você perde tudo. Às vezes a gente perde até o casamento, a gente perde tudo, 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 tudo. A gente perde tudo. Então, assim, mais do que rápido, de que imediato, eu acredito que deveria ter essa ação, né, dos direitos humanos, realmente investir na família. Porque realmente a vítima já foi, a pessoa já morreu, mas ficou a família, tá? E além de ter ficado a família fragilizada, dentro da casa havia menores de idade. O que aconteceu com eles? Se a mãe não tem estrutura para levantar, para comer, para fazer isso, aquilo, porque hoje a gente acompanha vários casos, e existem mães que entram numa depressão tão profunda que leva à morte. As que não levam à morte, levam à demência. As que não levam à morte, levam à demência, levam as drogas, a bebida. Existem vários casos de famílias destruídas, sabe? Então, assim, mais do que de imediato, rápido, deveriam os direitos humanos, sabe, acolher a família, ajudar, acompanhar, ver se os irmãos não precisam de psicólogo, os adolescentes da casa, porque como que tá a família? Nem aí, nem aí.
Angel, a gente também falou do Conselho Tutelar, porque a Renata tinha 15 anos. O que o Conselho Tutelar, uma hora ou outra, ele acabou aparecendo. O que eles te falaram? Como é que foi a ação? Não deu tempo de aparecer, porque ela já apareceu morta. Não deu tempo do conselho aparecer. O conselho tutelar, ele aparece se há vida, se existe vida. No caso dela, nem apareceu. Então, eles nem O conselho tutelar não fez parte. Culpa, a gente sabia, mas não foi atrás, nada. Não, nada, absolutamente nada. Eu acho também que deveriam aparecer, porque além da perda da Renata em si, dentro da minha casa tinha mais menores de idade. Sim. Eles deveriam minimamente fazer uma visita para ver qual que era a estrutura da casa, se os adolescentes estavam bem psicologicamente, se precisava ser encaminhado para algum acompanhamento psicológico. Eles deveriam, mas não, nada. Nada. Vou te fazer uma pergunta com cunho político, tá? Sim. O silêncio do Congresso está matando os nossos filhos? Muito, muito, sim. Com certeza, porque a falta de atenção a essas famílias que são vítimas é gigantesca, é monstruosa, sabe? Quantos jovens, quantos adolescentes estão desaparecendo por dia? Quantos? Aí eu te pergunto, quantos moradores em situações de rua estão no anonimato como se fossem fantasma, como se não existissem? Por que não tem um cadastro de todos os moradores em situação de rua para poder bater e cair que eles não estão desaparecidos, simplesmente não querem mais voltar para casa, estão usando droga e vivendo na rua por livre e espontânea vontade, mas quer dizer, não estão desaparecidos. Quantas ruas, quantos cantos, eles são invisíveis, né? Então eu acho isso um absurdo ao extremo deles estarem no poder e nada a fazer, né? Eles têm os moradores em situação de rua como o quê? Como fantasma? Como o quê? Como lixo? Como o quê? Eu não entendo. Eu juro para você que eu não entendo essa falta de sensibilidade de não registrar todos os moradores em situação de rua para poder dar baixa nessas pessoas desaparecidas, que estão vivos, só perambulando por aí. Eu não entendo. Porque, assim, a taxa de desaparecimento só aumenta, mas os moradores de rua também. E o que é feito disso? Nada. A Cracolândia muda de um canto para o outro. Mas cadê o cadastro dessas pessoas? Eu não entendo. Né? Eu juro que eu não entendo. Eu não entendo. Você entende? Você pode me explicar a esse respeito? Não. O que eu posso te dizer é que isso dá lucro. Morador de rua e usuário de droga dá lucro para o Estado, principalmente para ONG. Mas por que eles não registram para dar baixa nos desaparecimentos? Então, mas deixa morar na rua, já que quer, mas por que não dá a baixa? Não dá o registro, não pega digital, não faz o reconhecimento. Aí a família reconhece e retira da rua e dá tratamento. Não retira porque você não. Eu acho que não retira porque a pessoa tem que querer. A outra coisa que acontece é como que pode. Tem coisas que eu não entendo. Como que pode sepultar uma pessoa como sendo ela um indigente, uma pessoa irreconhecida se ela tem digital? Outro dia eu entrevistei um pai aqui, ele ficou 8 anos procurando o filho dele. A gente acompanha essa família. No 5º dia, o filho dele foi enterrado como indigente, todo mundo sabendo que ele procurava o filho desde o primeiro dia. Então, mas e o cadastro? Eu não entendo isso. Mas tu concorda que se cadastrar, o Estado e as ONGs perdem o lucro? Mas, não tem cabimento. É muita falta de caráter. Sim, mas se não desse lucro, o Estado não teria cadastrado. Tem que descobrir por que dá lucro. Se não dá lucro, o Estado se livra. Mas se não tá revoltante. Alguma coisa lucrando tá rolando. Então, como eu te falei, fica a minha pergunta a esse respeito, porque eles não fazem esse cadastro? E por que eles enterram sem também fazer parte desse processo, desse cadastro, para poder avisar a família? Eu não entendo. Com isso. E pode ter certeza que não ganha pouco.
Angel, se você pudesse ficar frente a frente com o Congresso, Câmara dos Deputados Federais e o Senado, se pudesse juntar todas as belezinhas que dizem que trabalham para a gente, mas na verdade não trabalham, o que você falaria para eles? Eu pediria, em nome de todas as mães, em nome de todos os pais, o cadastro de todos os moradores em situação de rua. É o que eu pediria. É o que eu pediria. Eu pediria o atendimento de imediato a todas as famílias desesperadas que batem na porta com a esperança de ter uma ajuda e não tem. Eu pediria para eles, pelo amor de Deus, a misericórdia de um acompanhamento para as famílias que estão aí passando por dificuldade. Graças a Deus eu tenho condições, eu tenho convênio. Mas e quem não tem? E quem precisa? Né? Então, assim, esse olhar humano, sabe? Eu pediria para eles esse olhar, esse foco, porque se eles não tiverem, eu não sei nem o que eles estão fazendo lá. E, Angel, como é que tu vê o direito dos presos? Saidinha, redução de pena, visita íntima e audiência de custódia. Como é que tu vê tudo isso? Eu vejo um absurdo ao extremo. Como pode? Como pode eles ter esses direitos, tirando os direitos da pessoa de viver? Eu não entendo para que tanta regalia, para que tanto gasto com quem destruiu vidas, sabe? Tanta mordomia. Eles deveriam, na cadeia, trabalhar para comer, trabalhar para se manter ali dentro. Não ter regalia, luxo como eles têm, porque muitos nem voltem, muitos, quando saem, voltem a cometer outros crimes, ou até mesmo o mesmo cometido, de homicídio. Muitos voltam a cometer os mesmos crimes por qual foi preso. Então, assim, eu não entendo para que tanta regalia, eu não entendo. Eu pediria para que fosse retirado esses direitos, porque quem tem que ter direito não tem é a família. Qual o direito que a gente tem? Qual? Eu queria saber qual é o direito. O direito que eles têm para dar pra gente é pra gente calar a boca, é isso? Pra gente ficar quieto, pra gente ficar na nossa? Sim, Eu não entendo. calar a boca e pagar imposto. Então, eu não entendo. E a família dos presos, olha só. Esse é o então, nosso é absurdo. E aí, aproveitando essa tua resposta, eu emendo outra pergunta. A justiça brasileira é uma mãe para os criminosos e um algoz para as vítimas? Ah, é mãe. É uma mãe boa, uma mãe que mima. Uma mãe que dá luxo para esses filhos continuarem na criminalidade. Essa é a verdade. Por quê? Porque é como se eles estivessem educando eles lá dentro. Educando a permanecer ser quem eles são. Então, assim, eu tenho visto realmente como mãe mesmo, porque tem essa sensibilidade de que eles estão aí. A gente tem que lutar para eles voltarem para a sociedade. Tá aí, qual foi a luta que eles demonstraram pra gente? Eles deveriam lutar pelas famílias, para as famílias não entortar e não querer cometer crime. Porque quantas famílias por aí você vê que perde a cabeça e quer cometer crime também? Quer se vingar com as próprias mãos? Por que eles não dão estrutura para as famílias? A se reerguer, a ter maturidade, ter estrutura para passar o que passou? Então, assim, para eles têm sido mãe, sim. E uma mãe que mima o filho de forma errada. Agora, Indy, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Tu é cristã, acredita em Deus, certo? Sim, sim. Quando você reencontrar a Renata, o que você falará para ela, o que pretende fazer? Minha filha? Bom, eu acho que o abraço ele supera tudo e fala muito mais do que palavras, né? Mas se eu pudesse abraçar ela, bem gostoso, eu diria para ela: que saudade, filha, que falta você me fez. E como ela me transformou também para melhor. Que a perda dela em si me fez, acho que mudar muito, né? Lutar muito por coisas que eu nunca tinha visto. Eu procuro, eu procuro nem pensar muito nesse dia, né? Porque eu acho que tudo que a gente tem que viver, a gente tem que viver aqui agora. A gente não pode viver de arrependimento, de remorso. Então, assim, eu sou muito intensa, sabe? Eu acredito que eu tive oportunidades maravilhosas de ter minha filha. Eu tive a oportunidade de amar e de ser amada.
eu tive a oportunidade de curtir ela, de sonhar com ela, de sorrir com ela, de virar noites em claro, dando risada e gargalhada. Meu, eu tive grandes oportunidades de curtir ela em vida. Então, um conselho até que eu quero deixar, né, para todas as mães, para todos os pais, é viver cada momento com muita intensidade, como se fosse o último, porque o que nos resta são as boas memórias, sejam elas boas ou ruins, elas ficam registradas na gente. E quando elas são boas, elas nos amadurecem, nos constrói. Eu digo que o amor, ele é muito superior à morte, ele é muito grandioso. O amor, ele supera a dor, o amor, ele supera a distância, ele supera tudo. É bíblico isso, que o amor, ele suporta todas as coisas, e realmente ele suporta. A morte não é nada perto do amor. Então, assim, o meu amor pela minha filha nunca acabou, nunca diminuiu e nunca vai acabar. Então, eu continuo amando ela intensamente, como eu sempre amei. A gente só tá morando em lugares diferentes, né? Mas e ela faz falta, lógico. Mas eu continuo ainda amando. Então, assim, eu não tenho essa perda em si, de 100% eu ter perdido minha filha, porque ela vive dentro de mim. Eu não esqueço da minha filha. Eu sinto falta dela. Como eu falei, né? Dentro da minha casa, nos passeios, nas fotos. Eu sinto falta. Mas eu tenho a oportunidade de carregá-la dentro de mim, ó, vivinha, sabe, em cada sonho, em cada projeto, em cada olhar, em cada abraço. Quando a gente ajuda famílias de pessoas que desapareceram, quando eu vejo o filho voltando, a filha voltando, eu sinto que minha filha voltou para mim, que em parte foi uma conquista para mim. Então, a sua felicidade se transforma em minha felicidade, o seu sorriso é o meu sorriso, a sua alegria é a minha alegria. Então, de tudo da vida, eu sempre procuro extrair as coisas boas. Eu fico com as coisas boas e as ruins eu lanço fora e guardo o bom. A gente guarda aquilo que tem que guardar. Então, é assim que a gente tem que viver, sempre tirar coisas boas das coisas ruins. E é isso. A sua fé te ajuda, Angelita, a Muito, continuar? Ajuda nessa A gente muito. pode falar aqui abertamente de fé, porque todo mundo aqui, Sim, aqui no Silvio, na TVD, no Diálogo de Poder, que é um outro canal, todo mundo é cristão, todo mundo. Então, a gente pode falar abertamente disso, não tem nenhum problema. A sua fé foi que te ajudou? Tipo, você manteve a fé em Deus o tempo todo, se entregou sim, 100% a Deus? sim. Sim, a minha fé me deu toda a estrutura, todo o equilíbrio que eu tenho, toda a força que eu tenho, toda a garra. Eu devo isso ao Senhor e ao Espírito Santo, que nunca me abandonou. Eu posso dizer assim, que eu nunca me senti só, porque em todo tempo o Espírito Santo foi o meu consolo e é o meu consolo. Então ele é a minha estrutura, ele é a minha fortaleza, ele é o meu socorro bem presente nos momentos da angústia. Então, assim, eu tenho essa força que eu tenho, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Porque se eu não tivesse, eu não teria estrutura alguma para suportar tudo que eu suportei, não teria. Eu sei disso não dá para suportar. Você carregar uma dor imensa, gigantesca, sozinha, não dá não, não dá. A gente não dá conta. Mas quando a gente tem o Senhor como sendo o centro da nossa vida, como nosso auxílio, como nosso socorro, nos momentos de aflições a gente faz o quê? A gente ora. A gente busca o Senhor e fala, Senhor, me fortalece. Foi isso que eu fiz, né? Eu não sabia o que fazer no meu desespero, e eu lembrei de uma palavra que fala que o Espírito Santo de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e eu pensei, poxa, se o Espírito Santo de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, aí eu tentei focar, o que é minha maior fraqueza? Eu pensei, minha maior fraqueza foi sepultar minha filha. Então, se o Espírito Santo de Deus se fortalece nas nossas fraquezas, eu fiquei pensando, será que Deus vai me fortalecer mesmo na minha dor? Aí eu fui fazer um teste, fui lá para o Vale dos Pinheirais, onde eu tinha sepultado minha filha. Cheguei lá, eu chorei muito, porque eu realmente senti a presença de Deus, que Deus ia me fortalecer ali. Foi onde eu quebrei todos os tabus, todos os costumes, porque a gente tem esses costumes, essa cerimônia. Tipo, você vai num velório, você vai com uma roupa, com um sapato, você chega na tua casa, você tira o sapato pra fora, tira toda a roupa, vai tomar um banho, porque você tava no velório, você tava no cemitério, e lá é um lugar contaminado, você faz tudo isso. Só que quando você perde um filho, filha,
acabou toda essa regalia. Eu dobrei meu joelho lá no chão, coloquei o meu rosto naquela terra e falei, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá equilíbrio, me reestrutura. Senhor, não permita que eu venha enlouquecer, mas me dá, Senhor, capacidade para passar tudo isso de cabeça erguida, sem negar o seu nome, sem negar o evangelho. Senhor, me ajuda, me fortalece, me equilibra, Senhor, me dá estrutura, não me deixe enlouquecer. Foi a minha oração mais intensa que todos os dias eu fazia ali naquele lugar, porque a sensação de perder um filho, a descrição de perder um filho é você perder você mesmo. Porque um filho é seu, é parte de você. Então, quando você perde um filho, você se perde no mundo, na vida, você não sabe mais nem quem você é. Então, quando eu sepultei minha filha, enterrei a minha filha ali, cada pá que era jogado em cima do caixão dela caía em cima de mim. Eu senti isso bem no meu coração, sabe? Eu sentia que eu estava sendo enterrada viva. E aí, naquelas orações, eu comecei a orar, Senhor, me tira desse lugar, Senhor, me liberta, Senhor, me transforma, Senhor, me levanta de novo, me tira desse lugar, me ajuda. Eu consegui sair desse lugar porque eu senti que eu estava ali, e ali eu realmente estava. Até que o Senhor foi me dando força, me dando graça, o Senhor foi secando as minhas lágrimas, porque eram incansáveis, eu não conseguia nem parar de chorar. Eu chorava tanto, que para mostrar para meus filhos que eu estava bem, eu engolia o choro, e quando eu engolia o choro, eu ficava com aquele tique de soluço, sabe quando a criança acaba apanhando da mãe e fica aquele soluço? Eu ficava com esse soluço de engolir o choro. Então assim, o Senhor foi me tranquilizando, me acalmando, me mostrando novos caminhos, o que eu deveria fazer. Então assim, eu creio muito, né, que tudo existe um propósito determinado por Deus para todas as coisas. Eu creio muito nisso, então eu creio assim, eu acredito que a Renata, ela poderia ter vivido muito mais, mas ela viveu o tempo que Deus tinha planejado para ela. Embora o homem interveio e fez o que fez, mas eu procuro me agarrar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, e eu entendo que a missão dela foi cumprida, e hoje Deus tem uma missão com a gente, de ajudar novas vidas, de ajudar a fortalecer, até que chegue o nosso dia do nosso reencontro. Então eu tô aqui como sendo a mãe da Renata, não a ex-mãe da Renata, eu continuo sendo a mãe da Renata, hoje lutando por novas vidas, até que chegue o momento do nosso reencontro, né? Perfeito. Angel, qual Sim. conselho tu tem para dar aos pais que estão passando por essa fatalidade neste momento, que acabou de acontecer? Bom, aos pais que acabaram de passar por essa fatalidade, o meu conselho é que você precisa procurar ajuda o quanto antes. A primeira ajuda que você tem é o Senhor. Eu acredito que o Senhor já está aí com você, te consolando, te fortalecendo, porque senão você não aguentaria passar por tudo que você já está passando e está aguentando, né? Então o Senhor é em primeiro lugar. Depois, existem pessoas que podem também ajudar. Existem alguns casos que existem pessoas que precisam de procurar ajuda profissional, de médicos, psicólogo, terapeuta, né? Neuro, psiquiatra, se for o caso, porque existem pessoas que precisam de medicamento, mas nós também temos uma rede de apoio a mães enlutadas, a pais enlutados, a familiares que são vítimas de violência. Então, vocês têm todo um caminho para percorrer que a gente no escuro correu sem saber, e hoje a gente tem orientação, a gente sabe quais são os caminhos. Então, se vocês quiserem nos procurar também, a gente está à disposição, porque eu digo por experiência própria, quando eu perdi, eu queria encontrar uma pessoa que também tinha perdido, para saber se a dor ia passar, se ia demorar muito, e se eu ia conseguir também superar e ter força para lutar e para prosseguir. Então eu queria ouvir um conselho de alguém que viveu isso para poder ter palavras para mim também, né? E onde eu procurei também, e eu tive aconselhamento também, eu tive essa ajuda. Eu só não consigo te aconselhar para os direitos humanos, porque esse eu não conhecia, eu não tive a oportunidade, né, de conhecer os direitos humanos nessa ocasião, mas nós temos grupos de apoio, né, então é muito importante que você não caminhe sozinho, não se isole, porque se você se isolar vai ser pior para você. O caminho é esse, é procurar ajuda, não ficar só, porque se você ficar só, você não vai aguentar, porque é muito difícil,
você carregar um fardo muito pesado sozinho, mas quando você divide a sua dor, você compartilha a sua dor com alguém, ela fica mais leve, fica mais fácil de carregar. Quando alguém chora com você, é como se aquela pessoa dividisse aquele peso com você. Teve algumas pessoas que vieram me visitar logo quando eu perdi e pediram perdão por chorar. Né? E a minha palavra para essa pessoa foi: você não precisa pedir perdão para chorar, porque o teu choro me consola, porque o teu choro prova que eu não estou sozinha, mas que tem alguém comigo. A Bíblia mesmo fala, né? Chorai-vos com os que choram e se alegrai-vos com os que se alegram. Então, se você perdeu alguém, procure ajuda sim. Não é feio, não é baixo você procurar ajuda. Você precisa passar por todas as fases do luto, dentre elas se permitir chorar, se permitir ficar triste, porque às vezes na fase do luto a gente tem medo até de sorrir, a gente tem medo de sair, e a gente tem tristeza às vezes por sair, porque a gente se sente culpado, tipo, nossa, mas minha filha acabou de morrer, como que eu posso sair? Como que eu posso sorrir? E a gente tem que recomeçar. Fácil não é, mas quando você tá com mais alguém, você tem mais força e você tem mais maturidade, né, para poder prosseguir. Eu havia até falado, né, depois que eu perdi minha filha, tem a Angelita antes de perder e depois da perda, né? Antes de você perder, você tem todos os direitos, mas depois que você perde seus direitos. Você perde o direito até de ficar mal arrumado, você acredita? Se você tiver mal arrumado e alguém te vê, tipo, pensa assim, nossa, eu vi ela lá no centro, tava toda mal acabada, menina, ela tá destruída, nossa, ela tava, acho que ela tá com depressão profunda. Então, assim, você não pode deixar uma sobrancelha crescer, você não pode ficar de qualquer jeito que a pessoa acha que você tá destruída. Aí se você passa uma maquiagem, faz alguma coisa, tipo, nossa, parece que nem perdeu a filha, tá toda bonita lá. Então, tipo, tem esses conflitos, além de tudo que a gente passa, ainda tem mais essas situações. Eu sempre Pode falo, me falar? o quão pequena deve ser a alma de uma pessoa, o quão vazia a pessoa deve ser, quão lixo ela deve ser para parar e julgar o outro dessa forma, sem nem saber. Gente, Deus me livre passar pelo que vocês passam, e isso eu falei para ti aquele dia, em agosto de 2021. Eu mantenho o que eu Sim. falo. Deus me livre de passar o que vocês passam. Você não vai passar, o Senhor vai te proteger em todo o tempo. Vocês são uma fortaleza pra gente. Ver vocês em pé, firme e forte, vocês inteira, vocês nos completa. Não, é o contrário. Vocês nos realiza. É totalmente ao contrário. É vocês que nos fortalecem. É vocês seguindo em pé que nos mantém de pé. É completamente ao contrário, porque, pelo amor de Deus, Deus me livre. Eu não teria essa estrutura que tu tem. Jamais. Mas é o Senhor, viu? É o Senhor. A gente sozinho não tem capacidade, não. Sozinho a gente não consegue. Eu acho que eu daria cabo de mim mesma. Eu Então, acho. eu também penso da mesma forma, que se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu teria sossegadamente feito isso. Se eu não tivesse o Senhor na minha vida, eu teria feito isso sim, porque eu não teria estrutura, não. Minha filha ficou com o rosto irreconhecível. Eu não conseguia, eu não conversei com vocês aqui, né? Mas eu queria muito se despedir da minha filha. Mas na hora de eu me despedir da minha filha, quando eu olhava para ela, eu sentia tanta dor, mas tanta dor, e eu olhava pro rosto dela, eu não reconhecia, eu não via minha filha, eu via ela totalmente diferente, eu tive medo do rosto da minha filha. Eu abaixava para abraçar ela e para beijar ela, assim, eu voltava para trás de dor, e tamanha a deformidade que tava. Para vocês terem noção, Renata morreu com os olhos abertos e com a boca aberta, no mínimo pedindo socorro, ajuda. E aí lá no Vale, lá no IML, eles tiveram que quebrar o maxilar dela para fechar a boca. O olho dela estava aberto, não tinha mais a pálpebra para poder fechar. Eles colocaram um durex, aquelas fitas que tem a cor da pele, sabe? Eles recortaram em formato de olho, colocaram em cima para amenizar a minha dor. Você acha que isso ia me consolar? Eles lotaram o rosto dela de pó, de maquiagem, colocaram batom nela. Meu, não dava, para mim não dava. Todas as vezes que eu baixava para abraçar ela, eu tinha medo e dor, porque eu via que não era minha filha.
né? Ela realmente não estava ali porque o Senhor já havia recolhido. Mas você imagina o meu desespero, a minha aflição. A menina estava com os braços assim, né, na cama, né? Quando ela foi pega, teve que quebrar o braço dela para voltar para o lugar. Então tudo na minha filha foi quebrado para montar ela no lugar, para ela poder, para a gente poder velar ela. Então ela estava toda quebrada e só montada ali para a gente poder se despedir. Você acha que eu ia ter estrutura para isso? Tanto é que o rosto dela estava tão horrível, o pescoço foi quebrado para voltar para o lugar. Ela estava tão horrível que a minha decisão foi de que o caixão fosse lacrado, porque eu não queria que ninguém visse ela no estado que ela estava. Eu falei, se minha filha estivesse aqui, e se ela tivesse uma oportunidade de escolher, ela diria, mãe, fecha, porque ela não ia querer que ninguém visse ela de qualquer jeito. Ela nunca quis, ela sempre se arrumou e sempre ficou linda. Eu fiquei com aquilo na mente também de que meus filhos, quando eles vissem aquela imagem, qual imagem eles iam guardar para o resto da vida da irmã Naná? Né? Como que não ia ficar marcado? Porque se eu fui marcada, imagina meus filhos. Então, para prevenir os meus filhos, para preservar a imagem dela, a minha decisão foi que lacrasse o caixão, porque não tinha condições. Cara, isso é muito forte. Então, você vê que eles falaram para mim que ia tentar consertar ela para mim, para me trazer menos dor possível, quebrar o pescoço, quebrar o maxilar, quebrar os braços, colar o durepox, colar a boca com super bond, para poder fechar a boca dela. Então você acha que eu tinha condições de deixar aberto? Não. Então aí foi o que eu pensei. Se ela tivesse a oportunidade de olhar para mim e falar, mamãe, o que é para fazer? Ela ia falar o quê? Mãe, fecha. Sim. Eu falei, eu escolhi preservar a imagem dela linda como ela era, não como eles deixaram ela naquele lugar. No rosto dela tinha marca da mão deles aqui preta, sabe, roxeada, tudo preto, assim, os dedos deles marcados aqui. Aí eles passaram um monte de pó de maquiagem, mas sabe quando você consegue ver? Porque mãe quer ver cada detalhe. A gente chega de perto assim e você começa a ver os bracinhos com um arranhão sabe, de segurar assim. Então, assim, sabe aquelas unhas fincadas? Então, meu, pra mim não tinha condições. Você acha que eu suportaria carregar tudo isso sozinha? Não suportaria. Não suportaria, não teria estrutura. Então a minha decisão foi essa, eu me despedi dela ali, Deus me deu muita força, né? Eu digo que tudo tem cheiro, a vida tem cheiro, o idoso tem cheiro, o nenê quando nasce, o recém-nascido tem cheiro, a criancinha pequena tem cheiro, mas o cheiro mais horrível que a gente pode sentir é o cheiro da morte. O cheiro da morte, ele é frio, ele é doloroso, e quando você sente isso, te destrói, te destroça. Então se a gente não tiver o Senhor, filha, para dar estrutura, a gente não consegue suportar. E é isso, eu estou firme e forte por isso, porque o Senhor tem sido a minha fortaleza. Tu é a minha, eu sempre te falei isso, que eu sempre... Você é linda. Quando o negócio tá ruim aqui, eu penso, falo, gente, o que a Angelita passou, a Marta passou, não, isso daí eu consigo passar. Olha o que elas passam, isso não é nada, isso daí é ficha. Angel, algo que você gostaria de falar que não foi falado, eu não perguntei? Não, eu tenho a sensação que eu tenho do caso da Renata em si, a conclusão do caso dela é de missão cumprida, que eu como mãe lutei por ela, pela causa dela, e hoje o meu propósito maior é lutar por vidas, né, para que não passe por tudo que a gente passou e pelo descaso que a gente teve que enfrentar, porque hoje a gente tem maturidade, a gente sabe o que fazer, as ações a serem tomadas, os passos que a gente passou, é só triste, né, porque quando a gente vê lá um pai e uma mãe com a camiseta do filho, a gente vê, meu Deus, tá começando tudo de novo. Quantas vezes eu vesti a camisa da minha filha, quantas vezes eu fui pra rua, quantas vezes eu fiz caminhada, protesto, quantas vezes eu gritei e não fui ouvida. Então, você sabe que tá chegando ali uma nova família que vai passar por tudo que você passou. Né? Então, assim, hoje a gente acolhe, hoje a gente está aqui para servir, para ser útil para alguém, né? E para lutar, né, pelos nossos direitos, mas a minha sensação que eu tenho realmente do caso dela é de missão cumprida, de que a gente fez o que tinha que ser feito, o que pôde ser feito, né? Hoje a gente decidiu entregar eles nas mãos de Deus,
A questão do perdão em si. Eu acho que eu nunca nem falei isso, porque eu falo muito pessoalmente, né? Mas eu acho que eu nunca falei pra ninguém isso. Eu já disse que eu perdoei o casal, não? Você sabe disso? Não. Isso você sabe? Sim. Eu decidi, porque é uma questão de decisão. Porque se você não perdoa, você continua vivendo ali intensamente com o casal em si. Então, assim, algumas pessoas perguntam assim, mas como assim? O que você fez para perdoar? Né? É só você calcular biblicamente pela palavra de Deus. A Bíblia fala que a terra, ela rejeita o sangue dos inocentes. Eu não sei se você conhece essa palavra, mas lembra da história de Caim e Abel? Que o irmão matou o seu irmão e quando Deus foi amaldiçoar ele foi marcado? Né? Então Deus marca aquelas pessoas que cometem o homicídio, Deus marca essas pessoas estão marcadas pro resto da vida, né? O nome, um exemplo dele e dela foram os assassinos da Renata, as pessoas que mataram a Renata, então assim que eles são conhecidos, né? E assim que muitos outros assassinos são conhecidos, a Aristófanes que matou lá o pai e a mãe, né? Então as pessoas quando cometem o homicídio em si, elas são marcadas pelo próprio Deus. Então, assim, Deus tem um caminho para cada um. Então, o caminho, Deus formou a pessoa aqui e o caminho vai até aqui. Então, tem toda uma trajetória para a pessoa seguir. Chega aqui no meio do caminho, alguém tira a vida dessa pessoa que tinha toda uma história. Então, essa pessoa, ela começa a carregar a outra com um sinal de maldição. Mas quando Deus amaldiçoa com a marca da pessoa, porque a terra rejeita o sangue dos inocentes, eu te digo, qual foi o último olhar de vida, de pedido de ajuda, de socorro que minha filha deu? Foi para quem? Foi para o casal. Então o que acontece? Os homicidas, quando tira a vida de alguém, a última pessoa, que a pessoa que está morrendo, olha, são as pessoas que estão tirando a vida. Então é como se eles sugassem o olhar da minha filha, entendeu? Então, assim, como que eu vou poder odiar as pessoas que sugaram a vida da minha filha? Eles estão hoje como se eles estivessem hoje com essa responsabilidade. Não é que eu amo eles, nossa, vou ver eles, vou abraçar, minha filha está encarnada deles. Não, não é isso. A última lembrança da minha filha em vida foi feita com eles. Eles tiveram o último olhar da minha filha. O último brilho do olhar da minha filha foi para eles. Então, eu olho para eles hoje com um olhar de misericórdia, que Deus tenha misericórdia deles. Porque eu não posso fazer nada. Mas o olhar da minha filha foi para quem? Foi para eles. E a Bíblia fala que a terra rejeita o sangue dos inocentes. Por quê? Porque cai como maldição no rosto deles a vida que foi tirada. Então, infelizmente, a vida da minha filha hoje está marcada na vida deles, pro resto da vida, né? Então é isso. Isso eu nunca falei com ninguém, mas é dessa forma que eu vejo, entendeu? Você conseguiu entender essa parte? Claro, eu só não teria essa maturidade. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de perdoar. Se eu não perdoo um pouco, imagino muito. Então, mas aí você pensa, você tem uma vida linda, maravilhosa, você é uma pessoa encantadora, você tem os seus filhos, você teria coragem de descer ao nível dessas pessoas que não merecem nem ser pronunciado o nome ou a história deles, quem são eles? Então, tipo assim, eu não me igualo a eles não valem a pena. Eles tiraram o brilho, a alegria da vida da minha filha. Ficaram sugados na vida deles, marcado para eles pro resto da vida, que esse brilho, essa alegria, eles tiraram, né? Então, por isso que, tipo assim, eu não tenho como sentir ódio deles, porque eu sei que o último olhar de vida da minha filha, o brilho foi para eles. Não que eu vou beijar eles, falar, vou morar lá na minha casa, vocês estão com a minha filha, não é isso. Mas eu não consigo ter ódio deles porque eu tenho dó. Porque eu sei que a marca da vida da minha filha, da morte dela, da morte da minha filha tá neles. Entendeu? Tipo assim, lembrou da história de Caim e de Abel. Por mais que ele corresse para qualquer lugar do mundo, a marca tava nele, na morte do irmão. Então a morte da minha filha tá marcada em quem? Não tá perdido. Eu sei onde ela tá, no rosto deles. Eu não teria essa maturidade jamais. Eu acho, creio eu, que não. Não teria, não teria. Vocês são pessoas que são mais evoluídas, que não é o meu caso. Eu sou bem simples, menina. Mas é que é isso, eu não tenho coragem de odiar eles,
mas também não quero conviver, né? Não quero, tipo, nossa, vou lá visitar eles. Não, não tenho isso, não. Mas eu não tenho, meu coração é isso, eu tenho dó deles, sabe? Porque a vida ela é uma só. E a pessoa tirar a vida de uma outra e tomar essa responsabilidade para si e ser marcado como maldição pro resto da vida, eu acho que esse peso é doloroso. A pessoa nunca mais acho que tem a paz de dormir, a paz de viver normalmente. A Eu não também ser que acho. seja, a não ser que seja psicopata, tem uma mente, né? Que eu não acho que é o caso, não. Eu acho que eles são até, entre aspas, que normais. Eu acho que foi de livre, e espontânea vontade, foi consciente que eles fizeram isso. Que eles foram 5 dias, meu. 5 dias eles tiveram muita oportunidade, muita coisa. De ter arrependimento, de ter ligado, de ter pedido ajuda. Eles tiveram muita oportunidade, mas eles não fizeram. A gente tá Minha filha, abandonado. Podia ela largar entrou e em coma. Então, ela entrou em coma. Ela entrou em coma, então ela não conseguiu levantar da cama, pedir ajuda. Ela estava nua, em cima da cama deles, toda exposta. Toda exposta, nem para jogar um paninho em cima dela. Ela estava nua, toda exposta e sem vida, ela largada em cima da cama do casal. Então, assim, eles tiveram muito tempo para ter feito, pedido ajuda, qualquer coisa. Eu cheguei a ler uma mensagem no celular de uma das amigas do casal, que ela me deu para me ler, que eles mandaram a mensagem, eu não consegui ler tudo, porque eu não tive estrutura, mas um pedaço que eu li da mensagem que eles mandou para a amiga quando eles fizeram o que fizeram com a minha filha, foi que o único arrependimento que eles tiveram foi de não ter tirado o corpo da minha filha da casa quando eles puderam ter tirado, entendeu? Foi ter deixado ela lá. Então isso, tipo, eu não tive mais estrutura para ler o resto da mensagem, mas essa parte eu consegui ler. Que o único arrependimento que eles tinham era de não ter tirado ela da casa, entendeu? Só isso, ter deixado ela lá. E esse foi o único arrependimento que eles declararam ter. No dia do julgamento não teve confissão, não teve nada. Teve a condenação pelos fatos, por tudo ter comprovado, né? Ela arranhou eles, ela mordeu, então teve tudo, todas as informações estavam lá. Ela estava em cima da cama do casal, da casa do casal, então não tinha como eles fugir do assunto, entendeu? Mas não teve confissão da parte deles. Eu Eles acho não que também falaram nunca vai ter. nada. Não confessou. E o advogado de defesa deles não falou nada? Ai, coitados, eles são dodóis da cabeça, porque eles adoram fazer Não, isso. o advogado falou uma coisa muito marcante, menina, lá. No dia do julgamento, é absurdo. É por isso que dizem que é advogado do diabo, né? No dia do julgamento, o advogado virou pra gente. Falou: se tem alguém aqui que é culpado, são eles. Apontou o dedo pra mim e pros pais do casal. Foi pela criação, entendeu? Então, no dia do julgamento, a gente ouviu isso no julgamento. E ele falando assim, ó, se tem algum dos culpados, são eles. Os pais deveriam proteger. Os pais que deveriam cuidar. Então, foi apontado pra gente. Eu achei um absurdo, mas a gente não podia falar nada porque a gente não tem direito nem de chorar, quanto mais de falar. Porque se a gente chorar ou falar, a gente é retirado da sala, a gente não consegue ver o julgamento, né? A gente não pode nada, porque quem é pai e mãe não pode. Os direitos humanos não protegem a gente nem no dia do julgamento. A gente não pode falar nada, a gente não pode, com uma camiseta com a foto do filho, a gente não pode nada. Se chorar, é retirado da sala, porque não pode comover o júri. Se você falar qualquer coisa, também não pode. Você não pode falar nada. Você não pode falar, você tem que ficar neutra. Que se falar qualquer coisa, eles te retiram da sala. Aí depois vem gente, olha pra minha cara e fala assim: ai, tu tem que respeitar do advogado de defesa. Todo mundo merece defesa. Como é que tu respeita um ser humano desse? Então, é no final do julgamento que teve aquela desordem toda, tipo assim, eles falaram muita coisa, falaram mal até da minha filha, lógico, ela não tava ali para se defender. Depois do julgamento, o advogado veio e me pediu desculpa, ele me pediu perdão. Falou, mas então, é o meu papel, né? Eu tenho que lutar. Mas a senhora me perdoa pelas coisas que eu falei. Agora, você acredita nisso? Eu mandava pra puta que pariu. Vá pedir desculpa pra cadela da sua mãe. Se tivesse sido uma boa mãe, tinha te educado direito, não estava em porta de cadeia. Pois então, menina. Então é isso, é um absurdo. O que a família passa no dia do julgamento é muita humilhação. Eu acho que deveria ter os direitos humanos lá no dia para processar os advogados quem ofendesse as famílias como eles ofendem, porque eles ofendem.
Ofendem a família e a pessoa que perdeu a vida ainda. Eu não tenho nem o que falar disso, porque já falam que eu fico tacando hate no Conselho Tutelar, nos direitos humanos, em advogado de defesa, já me falam de tanta coisa, mas, cara, tu tem que ser muito desgraçado para conseguir defender uma pessoa que estupra uma criança, que faz o que esse casal fez. Tu não tem que ter escrúpulo, cara, porque não é possível tu ter estômago de defender um negócio desse. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter mau caráter, né? Porque para poder conseguir fazer isso, Tu então tem que ser igual. a pessoa tem que ser bem desajustada para conseguir fazer isso, porque uma pessoa normal acho que não consegue fazer isso tudo, não. Principalmente falar de quem já morreu. Eu acho que a pessoa tem que ter muita loucura para falar. Tem que ser muito desgraçado, cara. Tem que ser, não adianta. Meu amor, quer finalizar? Quer falar mais alguma coisa? Sim, não, a sua entrevista é maravilhosa, você é muito sensível, você é um amor. Eu quero só te agradecer pela voz que você concede às famílias, né? Imagina. Gente, Eu que tinha falado pro Beto, falei pro Beto, Beto, eu acho que eu não gravo mais entrevista não, Beto. Aí ele falou assim, não, mas é com ela você tem que gravar. Falei, ela fez o trabalho dos anjos, eu vou fazer. Falei, vamos lá. Ficou maravilhoso, viu, o seu trabalho. Imagina, é a gente que agradece a você de ter vindo aqui, de abrir, de reviver, porque eu sei que cada entrevista tu revive detalhes, revive cheiro, revive sentimentos, revive tudo, e não é legal, mas a gente, Camila, e a TVD e o canal do Silvio, a gente está usando a voz de vocês, porque o Silvio, né, vou abrir aqui um segredo para o público, ele não concordou na hora que eu falei que eu ia fazer. Ele falou, é muito pesado. Eu falei, eu preciso dar voz para essas pessoas. Aí ele falou assim, ó, vamos ver. Aí ele acabou curtindo, porque ele falou, de fato, é um trabalho importante, a gente Sim. precisa pressionar o Congresso, direcionar, eu não tinha ideia, eu não tinha noção, como um monte de gente, eu não tenho ideia, não tem noção, não sabe, né? Não é na maldade, é porque não sabe. E aí, então, eu estou usando a dor, o relato, a resiliência de vocês para poder, na próxima legislatura, porque essa já era, eu nunca vi uma legislatura tão ruim como essa atual do Congresso, mas para a próxima, que eu sei, todos que vão concorrer, porcentagem de voto, tudo, a gente conseguir colocar projetos de lei em prol das vítimas. E a gente vai usar os relatos de vocês, as entrevistas gravadas, para passar em Congresso na hora das votações. Que é maravilhoso. Por isso que eu te falei, eu te agradeço pela voz que você dá às famílias, porque isso é de extrema importância. Quantas famílias não têm essa voz? Né? Não tem como lutar. Então é maravilhoso você poder dar voz a quem realmente não tem, né? Como correr atrás, como fazer. Porque quantas famílias estão por aí sem saber o que fazer? Então, assim, a gente vê que ainda há esperança, né? Eu tenho esperança de mudar esse Brasil. Para a próxima legislatura, eu tenho sim. Sim. E eu tenho esperança de piorar as leis criminais, de piorar, né? De ter uma lei criminal, porque não tem. A não ser Ver que os menores cometendo crime e eles só ganham uma medida socioeducativa, né? Pode ver que eu não fui a fundo. O meu direito, o meu objetivo maior do conselho, de estudar o conselho, era conhecer as leis para que eu tivesse formação a respeito do conhecimento do que, saber do que você está lutando. Porque se você não sabe, você vai lutar através do quê? Vai lutar pelos direitos se você não sabe de nada. Né? Mas é realmente absurdo. E precisa ser mudado muita coisa, né? Precisa ser revista a lei de novo. Precisa, porque esse país só tem lei se tu pichar uma estátua de batom, aí o negócio cai a casa. Se tu se manifestar, agora pode matar, pode surpar, pode fazer o demônio A4, que tu vira até presidente aqui, vira deputado, vira senador, isso daí é um absurdo, vira advogado, porque a única coisa que impede alguém de exercer o direito é se cometer falsidade ideológica e tem um outro, quando rouba o dinheiro dos outros, mas usando manipulação. Quando eu lembrar, eu falo aqui em vídeo. Não é roubo, é um outro nome. E só isso que não pode. Agora, você pode matar, estuprar, fazer o diabo, o demônio a quatro, e pode ser advogado.
É umas coisas que você fala, meu Deus do céu, meu Deus, e tudo isso tem que mudar. Inclusive, pessoas que cometem crimes contra crianças e adolescentes têm que ter a sua cara estampada num site. Porque nós, mães e Sim, pais, temos o direito de saber quem está do lado dos nossos filhos e temos que ter uma base de dados para constar o nome dessas pessoas. sim, deveria ter o cadastro, né? De todos eles quando eles saem da cadeia, onde eles estão morando. Para a Né? E gente. todo mundo deveria saber, todo mundo deveria ser informado, né? Onde é que estão tá morando os abusadores, os estupradores, os homicidas, né? Porque às vezes você mora do lado e não sabe. E aí, teu filho vai comprar um pão e é pego. É, Como então, faz assim, às vezes, a Laura para lá. você ver a falta de proteção, né? Lembrei, o nome é estelionato. Se ele É, cometer falsidade ideológica ou estelionato, aí ele não pode virar advogado. De resto, pode tacar o demônio que ele pode ser advogado. Aí tá muito errado, gente. Tá muito errado. é muita coisa errada, né? Mas a Tudo gente vai conseguindo, né? A gente vai lutando aos poucos e a gente consegue. vai mudando, que é o meu objetivo com esse programa, Índio. Bom, mais uma vez, obrigada, viu? Pela oportunidade e voz que você nos dá. Eu que agradeço, Índio. E, pessoal, é isso. Estaremos, pode baixar, pode ir lá no para quem está assistindo a gente pela TVD, pela Parabólica, vai lá no canal do Silvio, ou no canal Diálogo de Poder, que lá eu também deixo os vídeos, mas lá é mais um depósito, mas está disponível para vocês. Pode baixar o link, pode cortar, pode repostar, que aqui ninguém dá strike, ninguém pede monetização nem nada. Podem usar do jeito que quer. O que não pode é tirar do contexto. Dá uma ideia, sendo que ela está falando outra, eu estou falando outra coisa, e vai lá e tira do contexto para ganhar like. Aí não pode, e eu já aviso que eu não peço remoção, eu entro direto via judicial para que o material seja removido. Então, não tire do contexto, seja honesto. De resto, pode usar como bem entender, que a gente não liga para material. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra aqui amanhã. Beijos, beijos.